Tá gravando? Já podemos? Ai, gente, bora começar esse podcast. Palmas, galera, palmas, palmas. Segredo revelado e agora estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast Kai e Sara. Porque com Deus é assim, viu? Você cai, E mas ele ele te te sara. sara. Ai, gente, que felicidade. Estamos muito alegres, mas antes vamos nos apresentar, porque Luana e eu pertencemos à AD Essência da Adoração, que fica no bairro Alto Monte Cristo, conhecido pelo apelido Caiçara, né? E hoje nós convidamos uma pessoa bem especial para estar conosco, para conversarmos sobre esse tema bem gostoso, sobre esse temperamento, sobre graça, sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida e essa balança, né? Como é que a gente vai ponderar isso dos nossos temperamentos, da forma em que nós nascemos e como é que entra o Espírito Santo. E isso que a gente vai conversar hoje. Mas, Luana, se apresenta aí pra gente. Ei, gente, a paz do Senhor, povo de Deus. Eu me chamo Luana, hoje eu tô aqui com a Noemi e a gente vai entrevistar uma convidada muito especial. Ela que é psicóloga, cristã, mãe, esposa e uma amiga muito legal, Adriele Lacerda. Que emoção. Ai, eu tô muito feliz de Se apresenta aí, Adriele, pra Fala, gente. Adri, Pra pra quem não gente te um pouquinho. conhece, como dizem, quem é você na fila do pão? Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Me sinto muito honrada. Principalmente, acho que eu posso também revelar, eu sou a primeira Sim. convidada. De honra, Sim. escolhida a Tá dedo, assim, né? viu? No nosso grupo foi o primeiro nome também, só pra te avisar. Que maravilha! E eu Responsabilidade. estou amando, a gente está só no início, mas eu estou muito empolgada principalmente pelo assunto que vai ser retratado, que vai unir aí, de certa forma, a filosofia, um pouquinho aí da entrada aí na ciência e, principalmente, a ação do Espírito Santo dentro desse aspecto no nosso comportamento. Ai, maravilhoso. E antes da gente começar, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram, tá? AD Caicara, sem o cedilha, ok? E também deixa seu comentário aí sobre próximos episódios, próximos temas, próximos convidados, principalmente você que é da nossa cidade, Cachoeiro de Itapemirim, fique à vontade, ok? Estamos contando com vocês. Então vamos lá, Adriele, explica pra gente o que é o temperamento. E também existe aquela diferença entre temperamento também e personalidade. São a mesma coisa? Muito bem. É ótimo para uma pergunta inicial, porque não é a mesma coisa. Temperamento é como se fosse uma linha dentro do aspecto ali do comportamento humano, mas há muitas composições dentro do nosso comportamento e temperamento é, como eu vou frisar novamente, é apenas uma linha. Além de temperamento, nós temos virtudes, temos os valores, nós temos crenças, nós temos aí o DNA dos nossos pais que formam a nossa personalidade em si. E a personalidade, nós entendemos ela como uma estrutura vegetal que pode ser alterada e mudada. Em contrapartida, o temperamento nós entendemos como uma estrutura mineral, que não pode ser alterada. Nós vamos trabalhar, então, dentro da personalidade para que se ajuste às fraquezas que se tem no temperamento. Mas há uma diferença enorme e dentro do comportamento humano não é só o temperamento que compõe o homem. Tem, né, toda essa diversidade. Então não dá para fechar os olhos e olhar, identificar o homem somente com temperamento. Eu achava muito que temperamento e personalidade era a mesma coisa na minha cabeça, né? Mas depois que eu fui me envolvendo com o tema, eu vi que são coisas completamente diferentes, né? E é como se a personalidade, é isso que você falou, a gente pode mudar, né? Exatamente. Pode moldar, mas o temperamento parece que a gente pode moldar. É algo que a gente Exatamente. pode... Nascemos com, mas assim, vamos dar um jeitinho aqui e ir trabalhando. E quais são esses temperamentos pra gente? Ok. Vou só falar, antecedendo ali quem criou a teoria, porque não vem da psicologia. Inclusive, a psicologia, ela não gosta muito, a psicologia moderna em si, ela não gosta muito de abordar o estudo de temperamentos, porque ela espera uma coesão científica e temperamentos não têm coerência científica. Ele vem da filosofia, é uma teoria bem antiga que vem do médico Hipócrates,
Então, tá bem lá atrás, mas a gente tem por base, a psicologia, ela é como se fosse uma nota de rodapé da filosofia. Então, temperamento, ela é usada como uma ferramenta para autoconhecimento, e a ideia é identificar mesmo, é melhorar ali, trazer crescimento pessoal, melhorar a relação interpessoal. A ideia de conhecimento também é para trabalhar as inclinações do comportamento, para ajustar na educação de filhos. Isso é muito importante. Exatamente. Até porque o olhar dos pais para filhos era quase sempre um olhar para um, também era para o outro. Mas nenhum, a Luana aqui tem irmãos, não tem? Sim, tem. Com certeza foi a mesma base educacional, mas cada um tem uma forma de se Sim. relacionar, Sim, de viver a vida, de passar pelas experiências. E aí, quando a educação dos pais é a mesma, alguma coisa se perde. Quando a gente se atenta pelo temperamento, que a base de personalidade vai ser a mesma, que vai ser as mesmas crenças, a mesma base educacional, mas o temperamento não é o mesmo. Então, quando eu consigo olhar e eu percebo que a Luana é uma, o irmão da Luana é outro, eu dou uma base educacional diferente. Sim. Porque eu puxo a potencialidade que a Luana já tem, ajudo ela a trabalhar as fraquezas dela e, em contrapartida, o irmão dela manifesta com outras fraquezas e tem outras potencialidades. Até porque essa é a graça da nossa vida, é a nossa individualidade, porque é a forma que Deus nos criou. Deus não nos fez para sermos iguais. Quando a gente pega aí os grandes personagens da Bíblia, não tem Abraão 2 vezes, não tem Moisés 2 vezes, não tem 2 Luana, não tem 2 Noemi. Então, eu olho para Noemi e eu vejo tantas coisas que são admiráveis e grandiosas, e eu me inspiro nisso, mas eu sei que eu não posso ser isso. Eu nunca vou ser, porque Deus colocou um potencial diferente dentro de mim. Quando eu olho para isso, a ideia de estudar temperamento é isso. Eu não fico naquela comparação frenética e eu sei o que tem dentro de mim e eu aumento a minha potencialidade para viver aquilo que Deus colocou dentro de mim. Porque temperamento é essa saída para fora, é a forma que eu me coloco no mundo, é a forma que eu me manifesto, é a forma que eu reajo às adversidades. A gente pode perceber pela forma de comportamento, né? Alguns são muito expansivos, outros mais tranquilos, mais quietos. Alguns comunicam muito, outros ali mais... introspectivos. Exatamente, gostam de estar mais solitários, né? Bem introvertidos mesmo. E em cada um Deus vai manifestar da graça dele, da forma que Deus os fez. Mas a gente precisa ter um entendimento que nós vamos precisar trabalhar as fraquezas, porque todo temperamento tem aí as fraquezas. Mas ok, vou lá na sua pergunta principal agora, quais os temperamentos? Então, o Hipócrates, ele vai trazer a ideia de 4 temperamentos, que são 2 expansivos e 2 baixos. São coléricos e sanguíneos, são quentes. Não posso rir porque eu já sei quem eu sou, entendeu? Aqui marcando presença sanguínea, viu, gente? Tô aqui atenta. Eu acho ao lado de uma colérica. Não, Luana, não me revela, porque daqui a pouco vão encontrar meus defeitos. Colérica e uma sanguínea. 2 sanguíneas na mesa. Eu acho que nós temos aqui na mesa pessoas expansivas e que buscam envolvimentos, que é de temperamento quente. Não é à toa que a gente criou um podcast, né? Exatamente. Galera, vocês estão vendo por aí, né? Expansivas. Geralmente, uma pessoa mais fria, ela é mais, né, recatada, tranquila. Não é que ela também não possa fazer isso. Trabalhando as fraquezas dela, ela também vai estar nesses ambientes. Mas as maiores ideias, assim, voltadas para a comunicação estão com pessoas super expansivas. Quero só fazer um adendo aí para minha equipe, tá? Vocês que são mais frios, ok? Ouviram a psicóloga falar, hein? Gente, ok? Gente, chega mais pra Teremos perto. mais oportunidades. Só para avisar aí, tá? Ô, equipe. Prossiga, por favor. Então, nós temos 2 quentes, que é o sanguíneo e o colérico. E nós temos 2 frios, que é o fleumático e o melancólico. O quente são pessoas super expansivas. E os frios são pessoas que são mais contraídos. Em contrapartida, nós também temos 2 temperamentos que são úmidos, que é o sanguíneo e o fleumático, são pessoas mais flexíveis. E nós temos 2 temperamentos seco, que é o colérico e o melancólico. Essas pessoas, elas tendem a buscar uma ordem, são mais pragmáticas, mais organizadas, mais centralizadas. Como nós já nos conhecemos aqui, já sabemos que somos 2 sanguíneas e uma colérica, vamos inverter, vamos começar pelo aquele que a gente quase não conhece, que a gente quase não ouve falar, porque são mais fechados mesmo. E é interessante porque a vida da gente anda, não sei na vida de vocês, mas depois que a gente descobre o nosso temperamento,
a minha vida, tipo assim, fluiu, no sentido de eu saber por que eu tenho certas fraquezas, por que meus pensamentos muitas vezes são diferentes, por que às vezes eu dou esse tipo de resposta mais direta, mesmo às vezes sem querer, né? Sou impulsiva e faço muitas coisas ao mesmo tempo. Não tenho filtro. Às vezes é difícil. Mas aí depois, quando a gente percebe essa questão do temperamento, flui no sentido da gente se compreender e a gente começa também a ter empatia do lado de você perceber. Não posso falar com fulano daquele jeito porque ele é mais quieto, né? Mas ele não é tão reativo quanto eu, então pode doer mais, porque em mim não tá doendo, mas talvez na pessoa esteja doendo. Então vamos falar dessas pessoas que sentem mais dor do que nós. Ok, então vou começar, nada melhor do que começar com o melancólico, que é o que mais sente o impacto. O melancólico é tido como temperamento frio e seco. Geralmente, as pessoas do temperamento melancólico, só pelo nome, elas se inferiorizam muito, não gostam nem do nome em si, mas são pessoas de um temperamento riquíssimo, inclusive melancólicos. Aqui vai um recado para quem é melancólico. A inteligência de vocês é sobrenatural, então se deem o valor que vocês têm, porque a capacidade de um melancólico, ela é superior à de qualquer outro, quando eles colocam isso para jogo, de fato. Sim. Então, o melancólico, ele tem, de fato, uma tendência de sentir muito mais do que qualquer outro. Eu costumo falar que o melancólico, ele tem um coração fora do peito. Então, enquanto a gente tem uma vivência de uma certa situação e nós recebemos o impacto dessa notícia, isso nos toca de uma forma, mas para um melancólico, toca muito mais pesado. Então, ele sente mesmo, dói muito mais nele. Então, a resposta mais dura, mais pesada, o machuca e o fere de fato. Alguns poderiam dizer que é drama, mas é porque dói mesmo mais nele, porque ele é muito sensível. Ele é tão sensível. Tem um exercício que eu faço muito no consultório que eu acho muito interessante, que é quando eu levo temperamento para o consultório, é na ideia de trabalhar mesmo como uma ferramenta para autoconhecimento. E aí eu peço para o paciente fechar os olhos e me falar alguns objetos que estão no consultório. O melancólico é capaz de descrever o meu consultório inteiro. Porque a percepção dele, a sensibilidade dele, ele olha e ele vai traçando tudo. Um sanguíneo, Avoado. que eu sou uma sanguínea. Nada. Ele Bati não o lê, olho ele no só lê. nada. Tem livro aqui, eu só sei disso. É sempre assim. Mas é por conta de uma dispersão, né? Não é tão sensível ao ambiente. Então, há uma riqueza muito grande dentro do melancólico. Mas eles têm uma tendência a um pessimismo enorme. Isso, acredito que é uma das fraquezas maiores do melancólico, porque o faz ficar paralisado. Eles não conseguem chegar no lugar que eles poderiam chegar. Mas pelo fato da inteligência dele, eles cavam de uma forma tão profunda que chegam a lugares altíssimos. Quando eles colocam, exerce mesmo aí esse trabalho de fato. A saída para fora do melancólico, então, ela se dá aí na comunicação, de fato, se dá não somente na comunicação, né? Porque, inclusive, a comunicação cansa muito o melancólico, mas é uma das estratégias de crescimento também de um melancólico, porque eles tendem a ficar numa bolha, querer ficar ali somente no escondido, ali na solidão. Eles têm uma bateria social, que acaba muito rápido. Porém, eles precisam se colocar nesse teste, por mais que seja um desconfortável, porque senão é como se fosse atrofiando mesmo ali o desenvolvimento deles. Então, para quem deseja crescer, tem que sair aí do lugarzinho de conforto, do sofá e dar uma movimentada aí para... E como que você trata, Adri, uma pessoa melancólica? Chega uma pessoa melancólica com temperamento lá no seu consultório. De que maneira você trabalha isso na pessoa para que, tipo, ela possa ser um pouco mais expansiva? Quais são os métodos que você usa? Ou, tipo, o que uma pessoa pode fazer para te procurar, para poder abrir melhor essa forma de se comunicar melhor? Primeira coisa eu preciso ter um entendimento, né, de que é o funcionamento dela e isso não é um problema. Eu preciso respeitar essa pessoa e dentro de um processo ali, tal, às vezes que um caminhar assim bem lento, porque eu tô falando de uma pessoa que
não gosta, talvez, tanto de se expor. Uhum. Tem alguns melancólicos que gostam, mas não são todos. Depende muito da criação também. Mas vou trabalhando bem devagarzinho a saída para fora. Às vezes, não só no quesito de socialização, mas dentro daquilo que é um sonho, um desejo dessa pessoa de viver. Como tem uma bateria baixa, é porque os melancólicos, eles são introvertidos. Não tem melancólico extrovertido. Eles só têm um pico na extroversão. Então, tem aquele momento que eles estão super empolgados e soltos, mas eles voltam. Depois Então, se eles fecham. precisam mesmo do tempo deles, né? Na casinha ali, recarregando a bateria. Mas é ideal que tenha esse tempo aí de extroversão, porque é isso aqui também que vai dar a graça da vida para eles. Isso aqui, até porque Deus nos fez para relacionamentos. Sim. Então, a gente não pode ignorar isso daqui. Então, deve ser muito complicado se relacionar um melancólico e um colérico, por exemplo. Eu tive uma experiência parecida. Conte para nós Só sua que experiência. o que acontece? Como eu sou impulsiva, eu sou a pessoa da ação, né? Eu pego e faço, né? E muitas vezes a pessoa que é melancólica, ela se compara, porque ela é o extremo oposto de quem é colérico. Enquanto eu estou agindo na praticidade, a pessoa ela pensa muito mais do que eu e se compara comigo porque eu sou a pessoa que faz. Então, é um pouco ruim, né, na minha experiência, porque a pessoa ela quer se desenvolver, mas a comparação a destrói. Então, ela acaba não crescendo a pessoa, mas se entende o temperamento e deseja alterar, até porque existe, né, nós como cristãos, existe a ação do Espírito Santo e a gente tem que lembrar também que todo mundo está passivo de mudança em certos aspectos e o Espírito Santo está aí para moldar. Então, se existe aquela vontade de se desenvolver melhor, né? A pessoa tem que estar realmente aberta, entendendo o temperamento e tentar até realmente conseguir. Eu tenho exemplos, por exemplo, na igreja, na nossa igreja. Eu lembro muito da Nete falando, ela é fleumática. E ela falando, gente, eu pelo meu temperamento, eu não estaria aqui. Ela escreveu um livro, ela é cantora, tem um CD, ela fez a live, ministra. Eu não consigo ministrar. Gente, é real. Então, assim, a Nete, ela me trouxe isso quando ela foi numa palestra, acho que ano passado ou esse ano. Ano passado. Que ela falou isso, me atentou em algo. Gente, é isso. É você saber o que você é e perceber que é possível você se moldar, não deixar que seu temperamento te aprisione. E coloque numa bolha, né? E se desenvolvendo. Então, eu acredito que talvez seja a mesma perspectiva do melancólico, que é bem frio, bem para baixo. E, enfim, eu tive essa experiência, mas talvez seja porque eu não soube também lidar com a pessoa e a pessoa também não soube lidar com seus próprios sentimentos. Mas é diferente, muito diferente de quando é eu lido com possível se sanguíneo. relacionar. O problema é que, tipo assim, são dois extremos, né, Dri? Então, Exatamente. pra se encaixar ali, tem que... Sim, mas o que é mais extremo ainda do melancólico é o sanguíneo, que é o ponto cruzado do temperamento. É o sanguíneo melancólico e o colérico é do fleumático, por conta da lei. Geralmente, o fleumático e o melancólico são mesmo mais pacato e com reações mais lentas. Mas o fleumático, ele tende a ser mais inerte ainda do que o melancólico. Meu Deus, não posso casar então com um fleumático. Misericórdia. É melhor se juntar um melancólico do que um fleumático, né? Amo sanguíneos, somos sanguíneos. Meu marido, ele é colérico e, tipo assim, dois polos, né? Tem que saber lidar. A mulher virtuosa, ela tem que saber lidar. Porque são dois pontos positivos. São dois pontos positivos? Qual que é o que dá liga? São dois. Meu amor, eu te amo, mas é porque a gente... Entendeu? São dois pontos altos. Porém, né, como a gente está abordando aqui a fé, acho que eu posso trazer isso, a questão da submissão no nosso caso. Então, sim, a gente se coloca na condição engraçado você correta. falar isso, porque coléricos não sabem ser submissos, têm um ego muito grande, entendeu? A gente... Pode falar, Noemi. Olha a revelação aí. Eu posso falar agora, porque eu já aprendi, eu já cresci, já amadureci, entendeu? Agora eu sou uma pessoa adulta. Uma colérica Muito adulta. bem. É madura. A pessoa madura, ela sabe se resolveu, se autoconheceu. Perfeito. Inclusive, tá aqui a chave. Não só para o melancólico, mas para todos os temperamentos. Maturidade. Esse é o ponto.
Com a maturidade, a pessoa chega onde ela tem que chegar, sem desculpa, sem mimimi, sem timidez, porque também isso aqui não é um traço de personalidade, isso aqui é uma fraqueza. Sim. A pessoa sem maturidade, ela vai... Aqui tá minha pergunta pra você. A pessoa sem maturidade, ela vai jogar a culpa dos problemas no temperamento dela. Ai, porque eu fui grossa. Ai, porque eu sou sanguínea, colérica, sei lá. Tanto faz. Não é legal, né? Porque, tipo assim, você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber driblar o seu temperamento. E não justificar os seus erros, né? Sim. Porque... Ah, por favor, né? Gente, é o quê? É o signo... Não, não pode, né? Não é signo, gente, Eu tá? acho que as pessoas fazem muito isso vamos mesmo, mudar depois que isso. descobrem, né? Sim, porque, tipo assim, o temperamento veio agora com tudo. Pá, Sim. o crente não acredita em signo, não segue signo. Mas, tipo assim, porque eu sou assim, eu sou crente, eu sou assim, temperamento, vou ter a culpa nisso. Não. Vamos se converter, Daqui a pouco nem vai galera. existir mais. Pra que existe a Vamos graça de conversar. Deus, não é mesmo? Pra quê? Vamos pegar uma pessoa aqui que poderia ser por conta do temperamento dela, alguém da Bíblia. Mas que Deus foi lá e deu uma quebradinha. Vamos falar do colérico um pouquinho? Apóstolo Ai, Paulo? Vambora, Nossa, então. saí de um baixo lá pro de Vamos, cima, vamos só falar para sobre esquentar o um pouquinho. apóstolo Paulo. Vai lá. Eu vou até usar, vou falar um pouquinho do colérico usando o apóstolo Paulo e como que Deus Ensinou se ele, posicionou, né? o colocou na direção que deveria estar. Apóstolo Paulo, como um bom colérico, inclusive muito bom colérico, mas tanto para o lado negativo quanto no positivo, ele manifesta ali a força do temperamento dele. Então, no lado negativo, ele era ruim mesmo, mas muito ruim, um colérico pesado, que ele matava os cristãos. E ele fazia isso sem nenhuma piedade. Ele ia assim, ó, com muita facilidade ele agia nesse formato. Até que, como ele não tem... Apóstolo Paulo não tinha... Na verdade, um colérico, ele não tem tanta emoção. Podemos confirmar isso, não é? Podemos confirmar. A pessoa da igreja também vai confirmar vendo isso. Quem teve dúvidas sobre o meu temperamento tá tendo a certeza agora. Perfeito. É verdade. Só um parêntese. É realmente sem emoção, no sentido de muitas vezes eu já me questionar, gente, quem eu sou? Sobre os meus sentimentos. Eu sou realmente um ser humano? Sério mesmo. Porque existe dentro de mim, às vezes, é uma frieza, Sim. mas não é uma frieza assim, espiritual, de jeito que eu sou ruim. Sim. Não é isso. É algo assim da pessoa, entre aspas, né? A criança tá chorando e eu ficar assim. Tá chorando por quê? Hã? Fala. Sim. Entende? Sim. Porque enquanto outras pessoas vão chegar e falar, oh, meu Deus, vem cá, vem. Eu não sou assim. Só isso que eu queria falar, perdão. É ótima realmente colocação. É frio. E isso não... geralmente as pessoas olham para quem é colérico, são monstros, é muito difícil de conviver. Não, é gente. É gente como todo mundo. Só que não tem as emoções ali tão desenvolvidas como nos outros temperamentos. Tem bastante frieza de fato. Aqui entra o que talvez a gente vai abordar um pouquinho mais no final, o trabalho do fruto do Espírito, que ali precisa da obra do Senhor, né? Da caridade ali, precisa mais desse fruto, de certa forma. Mas um colérico, ele tem essa tendência a ser frio, mas ele é muito prático, ele tem a tendência de ser pontual, ele determina que ele vai fazer, ele vai. Um colérico é assim, amanhã eu vou levantar às 5 da manhã e eu vou caminhar. Ele levanta às 5 da manhã e ele vai caminhar. É verdade. O sanguíneo só promete fogo de palha, não cumpre. Até desenvolver a sua vontade, leva-se um tempo. Mas quando o apóstolo Paulo passa pelo processo de conversão, que não foi assim gostoso, porque até dentro de estatística, um colérico, é muito difícil um colérico se converter na vida adulta, por essa frieza e por não ter uma emoção tão desenvolvida. Então, a obra do Espírito Santo, não é que ela é impossível no coração de um colérico, mas ele não abre o coração para o Espírito Santo trabalhar. Então, a gente vê poucas conversões de coléricos. Então, porque ele vai na igreja, estou sentindo nada, não tô. Então, o Espírito Santo, ele não tem liberdade para fazer a obra, porque ele não dá espaço. Aí, o que Deus tem que fazer com o apóstolo Paulo? Eu vou jogar um clarão aqui na cara desse homem, porque imagine se fosse João, com toda a mansidão e amor, pregando para Paulo. Se fosse Pedro, mesmo sendo sanguíneo e quente, pregando para Paulo, Paulo ia matar eles. Ia ter briga. Ia. Aí Deus tem que manifestar do poder dele, dar um chute ali em Paulo, sabe? Eu vou jogar sua cara no pó. E pronto, envia um clarão. Aqui tem a conversão de Paulo.
Só que Paulo, após passar pelo processo de conversão, é extraordinário o que Paulo deixa. É muito rico. As cartas paulinas, se eu não me engano, são 11 ou mais de 11. O quanto Paulo trabalha, gente, não está escrito na Bíblia. Ninguém trabalhou tanto quanto Paulo. Paulo trabalha ele é incansável, ele não se cansa, ele não tem medo de fazer, ele não tem medo da perseguição, ele dá a cara a tapa mesmo. Então, é uma pessoa que Determinado, né? muito determinada, faz e executa. O foco de um colérico está totalmente no resultado. E aí, o fato dele ser rápido, ele faz isso com uma facilidade. É bonito de ver um colérico trabalhando. Eu acho muito bonito. São líderes, assim, extraordinários e excelentes. Eu acho muito interessante essa questão da conversão de Paulo, porque o colérico tem aquele problema do ego. E Paulo, ele era líder antes de se converter, né? Então, Deus é perfeito. A forma realmente foi pro chão e tirou a visão. Sim. Então, porque nós, que somos coléricos, a gente é muito assim, a gente vê, já planeja e já... Então, Deus, ele realmente tirou todas as possibilidades dele se armar. Não, peraí, vamos te transformar, meu filho. Peraí, esse ego teu, tá legal, mas vamos trabalhar. É dessa forma aqui que você vai ser a partir de agora, porque a gente tem dificuldade de enxergar a nossa possibilidade de mudança, Sim. né? E, enfim, realmente... Eu não tinha me enxergado tanto assim como você tinha falado em relação a Paulo, da forma realmente que ele se converteu, né? Na minha cabeça, foi simplesmente uma forma, assim, de Deus transformá-lo, mas não. Tá ligado também ao temperamento dele? Sim, porque o ego dele... Isso também nos mostra que, tipo assim, o Espírito Santo ele tem que sobressair, né? Sim. Seu temperamento tá aqui, mas, tipo assim, Sim. aqui, Espírito Santo, vamos lá, tomar conta de tudo e colocar tudo no lugar. Porque Deus trabalha dessa forma, né? Exatamente. É superior, né? Sim. É superior a tudo. Claro, Senão a gente fica naquela síndrome de Gabriela. Ah, perfeito. O quanto de crente que existe assim dentro da igreja. Não, eu sou assim. Polêmica. Eu sou assim. Não, eu não vou mudar. Não vou mudar. E nós, o único ser que não pode mudar é Deus. Nós somos criatura, né? Nós precisamos estar sempre deixando o Espírito Santo trabalhar. Praticamente uma das funções do Espírito Santo na nossa vida é essa, nos moldar, nos transformar, nos fazer realmente nova criatura. Nossa, e aí a gente vai lá e fala, não, eu sou assim mesmo. Eu não mudo. Nossa, é igual a Luana falou, dá desculpa, usa o temperamento como desculpa para suas próprias atitudes. Padroniza. E não é isso. Nós não devemos carregar o temperamento como um chaveiro. A ideia é modificar, alterar as nossas fraquezas. Nós precisamos modelar aquilo que pode ser modelado. Vou te falar que mais do que lidar com vários temperamentos, eu digo na igreja, a gente estava conversando, eu e a Noemi, sobre isso um dia, que você lida com muitos temperamentos dentro da igreja. Porque no seu ambiente de trabalho é poucas pessoas, seu círculo de amigo ali, você vai sempre buscar o que mais parece com você. Mas na igreja não, você tem que... É aleatório. Mas... com todo mundo. Principalmente quando você é uma pessoa muito dinâmica e você, vamos supor que você tem vários cargos na igreja, você lida com várias pessoas. E você tem que saber lidar, porque, tipo assim, aquele versículo, né? Sem a paz com todos, ninguém virá ao Senhor. Então você tem que manter a paz. Ai, porque fulano é grosso, ai, eu não gosto. Manter a paz. Tem que saber lidar. É seu irmão em Cristo. É muito, tipo... É muito... Entra aquele texto de Provérbios, né? Expandiu a mente. Vai para amigo, mas acredito que a gente pode levar para o sentido de pessoas. Uma pessoa afia a outra pessoa. E, de certa forma, Deus vai nos moldando nesse formato. Unidade, né? Melhor ambiente para crescer. Igreja. Eu olho a igreja com, sabe, traz crescimento para a sociedade. Eu estava até comentando um tempo atrás no meu Instagram o quanto que pertencer a uma igreja faz diferença na vida da gente. Sim. Você se permite a crescer, a mudar, porque realmente essa aleatoriedade de pessoas faz com que você pense assim, meu Deus, quem que essa pessoa é? Você começa a se questionar o comportamento do outro. Mas aí, com o passar do tempo, você realmente se permite a mudar.
né? Eu trabalho dentro da igreja desde os 12 anos. Então, durante esse tempo todo, eu fui crescendo e vendo diversas pessoas. E isso é muito bom, faz sempre para a gente crescer. Na minha cabeça, existem só 2 ambientes que mudam a gente. O lar, a casa, Sim. tanto quem é solteiro quanto quem é casado, e a igreja. Não existe, assim, ambientes melhores para a gente se desenvolver nesse aspecto Sim. de temperamento. Muito Será bom. que Deus tem a particularidade, claro, tem cada um, mas será que a forma que ele fala com um é diferente do que fala com o outro? Tipo assim, comigo ele pode mandar rasgado, eu sou sanguínea, eu aguento, mas com melancólico ele tem tipo, ai, meu filho, é assim, assim. Será? Ou é tipo assim, ele, vambora, todo Ah, não, mundo. eu acho que deve ter. Não Deve sei, ter, né? né? Vamos deixar a Adriane Vai, responder. Dri, fala aí, o que você Acho- acha? Gosto porque tenho estudado sobre isso, não Então porque eu tá não atendo fresco, criança, tá mas pela fresco. questão da paternidade, né? O tratamento de Deus para cada pessoa é individual. Então, Deus ele vai falar mesmo num formato que você, como por exemplo para Paulo. Sabia que ele se jogou Paulo lá, Paulo se converteu e ainda se manteve ali. Agora, com Abraão, por exemplo, fleumático, né? Deus, Abraão é chamado de amigo de Deus. Deus tinha todo um processo ali para chegar e falar para Abraão e o encorajar e o trazer para perto. A forma que Jesus manifestava com Pedro. Teve um momento que Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. É porque ele sabia que depois não ia doer. Não ia Exatamente. doer. Mas talvez se ele fizesse isso com Moisés, Nossa, Moisés já iria ficar chateado, doído. porque Poxa, é Deus. uma pessoa mais. Sim. Uhum. Isaías também, né? Isaías era mais Isaías também mais dentro de tranquilinho. alguns estudos mais melancólicos, Jeremias também mais melancólico. Um exemplo é a gente ver como a abordagem de João nos textos bíblicos é filhinhos, é de uma forma muito morosa, muito delicada. A Bíblia fala que João foi aquele que deitou no peito de Jesus. Então, tinha uma proximidade enorme, por conta da sensibilidade dele, do afeto, do cuidado. Então, era um melancólico extraordinário. Tanto é que ele não teve uma morte como os outros apóstolos. Ele foi cuidado e muito bem guardado ali por Deus, Por sabe? Ele foi Deus. preservado. E também pelo caráter dele, com certeza, né? A forma de manifestar dele, da conduta dele. Mas o temperamento também estava aqui presente. João, ele deixou ser moldado por Deus. Ele estava ali para pregar, não se deixou ser aquela pessoa fria, só dentro do pessimismo. Não, ele se envolveu-se na obra do Senhor e por isso Deus o preservou. Glória a Deus. Nossa, maravilhoso. Dos 12 apóstolos, demais apóstolos, profetas, todos com temperamentos diversos Sim, e Deus trabalhando. exatamente. E eles se permitindo serem moldados, Sim. sabe? E Deus trabalhando, cada um com seu jeito, De uma sabe? forma De uma diferente. forma Sim. diferente. Vamos dar uma palhinha no sanguíneo e no fleumático, Por favor, então? por Vamos. favor. Ai, eu bati no meu microfone. Sanguíneo, vou no sanguíneo, depois a gente vai pro fleumático. Os dois, esses temperamentos são de pessoas muito úmidas, flexíveis. Elas são muito flexíveis, que inclusive no melancólico e no colérico não tem flexibilidade, tem bastante rigidez. A Oh. não ser que já tenha trabalhado. Durante todo o podcast eu tô assim. Enquanto ela tá falando, eu tô assim, ó. Eu posso falar, viu, gente? Sanguíneo. Então ela vai falando, eu tô assim, ó. Aí se ficar chato aí, eu tô aqui. Vai, pode falar. Mas o sanguíneo é muito expansivo, tanto quanto o colérico, porém o foco do sanguíneo não está no resultado como do colérico, na resolução de problemas, de coisas. O resultado do sanguíneo está com pessoas. Ele é muito relacional. Colérico também é muito relacional e tão expansivo quanto. Só que o colérico fica melhor lidando com coisas do que exatamente Pessoas. com pessoas. Ele lida muito bem e é um líder extraordinário. Porém, o sanguíneo é mais afável, mais amável. Todo mundo quer ter um sanguíneo por perto, porque o sanguíneo ele manifesta ali, né, aquela Ele é feliz, alegria, ele é aquela leveza. feliz. A vida é Ele é uma festa do feliz, é sanguíneo. verdade. Tem até um ponto a ter muito cuidado, porque ele tende a ir para uma certa mentira, porque ele quer ser aceito, é uma das fraquezas do sanguíneo, quer ser aceito, e aí ele, pô, ai, você Pra tá agradar, 5 né? quilos mais magra com essa roupa, E você talvez não esteja, mas...
mas ele tá ali usando, porque Olha ele que quer ser empatia. aceito, ele quer. Tem que ter muito cuidado, sanguíneos. A outra. Mas Deus não aceita mentira, viu, gente? Exatamente. Não põe a culpa no temperamento. Um outro ponto do sanguíneo, que é um ponto, acho que eu posso pontuar aqui, porque é para se ter cuidado, porque os sanguíneos geralmente conversam tocando, encostando, dentro de estatística mesmo, de estudos, o temperamento que mais tem a tendência a cair em lascívia, no pecado da lascívia, é o sanguíneo. Porque é natural, é impulsivo dele. Só que o outro temperamento não entende nesse formato, entende de outra forma, e aí acabou, né? Dá ruim mesmo, sabe? Tem Mas que orar, então, viu, sanguíneo? tem- Jejum. aqui tem que trabalhar a questão do caráter, né? Do comportamento, de serem mais ponderados, né? Não ficar tocando tanto, principalmente que está lidando com outro temperamento que não entende no mesmo formato. E uma das fraquezas maiores do sanguíneo é a inconstância. Isso aqui, talvez você ache que não é um pecado, mas imagine você que fica oscilando na fé, na devoção. Isso a longo prazo não vai te trazer santificação. Então, considere como um pecado que vai ser mais fácil você trabalhar nessa fraqueza que acho que é superior em todos para o sanguíneo. Eu tô chocada, porque, tipo assim, é muito real. É muito real a inconstância. Tipo assim, eu não posso tirar só por mim, mas é porque eu me conheço, eu aprendi a me conhecer nesse quesito de temperamento, entendeu? Sim. E porque eu já fiz acompanhamento com você uma vez, mas enfim, foi muito bom, galera. Adriele Lacerda. É tipo assim, o que que acontece? A gente começa algo e não termina. Querendo ou não, Dri, isso é muito frustrante, porque, Sim. tipo assim, você começa um curso, para. Você começa a academia, você para. Eu sou uma pessoa assim, eu começo, eu vou uma semana, eu tô empolgada, dieta, whey, vamos lá. Segunda semana, baixei, falta segunda, não vou terça, nem quarta, nem quinta. Como não fui o resto da semana, sexta também não vou. Eu não tenho aquele, tipo, aquele pico. É uma pessoa... É Sim. verdade, Acho que eu tenho uma porcentagem sanguínea. tipo assim, a inconstância, igual eu já comecei uma faculdade, não terminei, parei. Então, tipo assim, às vezes a longo prazo, hoje com 25 anos, eu fico pensando, poxa, mas e se eu tivesse continuado? Talvez hoje seria uma pessoa Sim. diferente, talvez eu trabalharia de uma forma diferente. Aí, tipo assim, às vezes o sanguíneo vem, eu puxo lá atrás, não sei se é do sanguíneo, mas eu puxo lá atrás. E se eu tivesse feito diferente? Sim. Será que eu estaria numa vida diferente? Mas talvez não seja falta de objetividade, de saber o que O que deseja você quer, né? do sanguíneo. Também, mas o ponto, eu acredito, assim, além de colocar os objetivos, de pautar melhor isso, né? Ter um planejamento, porque costuma não seguir o planejamento. Antes de ter um planejamento, tem que treinar a força de vontade, que é um aspecto da personalidade, que é o fazer. Eu vou falar por mim, né? Que eu sou como uma boa sanguínea. Eu treino meu comportamento tem em média uns 7 anos. Não. E ainda tenho problema com a inconstância. Isso porque você se conhece É. e já descobriu há 7 anos. A gente que tá descobrindo aí 1 ano e meio, 2. Tem A um vida processo. devocional tem uma frequência boa, mas eu ainda me perco hora ou outra. Ainda não é... E ó, que vem 7 anos eu ali, ó, fazendo planejamento. Vai também para uma falta de fidelidade. A gente mesmo, né? A gente fala tanto de Nossa, fidelidade dói, né? conjugal e fidelidade não sei É o quê. não sei- verdade. Mas, poxa, eu planejei e eu não fui fiel a mim mesma, ao meu Exato. planejamento. É a falta de Sim. objetivo. Só que o sanguíneo, ele precisa trabalhar a força de vontade dele, que é o fazer, o exercitar. Tem que executar, sem pensar muito, só executa. Porque aí vai treinando, até que vai ganhando mais força, sabe? Vai ficando mais... vai ganhando mais robustez ali nessa vontade. Daqui a pouco ele está exercendo. Por exemplo, a leitura. Hoje, para mim, a leitura é algo que todos os dias eu leio. Independente se é 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu leio todos os dias. Eu trago esse hábito desde a adolescência. Então, vamos pegar a academia. O certo é pegar um objetivo. Porque o problema do sanguíneo, não é, também? Ele quer fazer um monte de coisa, ele quer mudar a vida de um dia para o outro. Exatamente. Emagrecer Aí 5 quilos ele em 2 quer, dias. Sou colérica e eu sou assim né, também. Aí coloca muitos objetivos. Vai dar conta? Não vai. Não fazia 3, vai fazer 10 itens lá. Não. Pega um, ganha consistência com um, aí a gente acrescenta outro. Vai ganhando consistência e vamos. O sanguíneo, eu acho que ele quer abraçar o mundo. Ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Também. Eu, É. eu
faço, sabe o quê? Eu marco 3 compromissos. Eu marco 3 compromissos. Nossos bastidores aqui. Eles estão rindo porque eles... Tem mais sanguíneos aqui. Tem Não, aqui, ó, Rafael. o nosso técnico aqui da câmera. Mas todo mundo sabe, Rafael, que você é sanguíneo. Nossa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu marco 3 compromissos num dia só. E eu acho que eu vou dar conta dos 3. Eu falho praticamente quase todos. Eu vou em um, talvez eu falhe nos 2. Se eu não vou em um... Tipo assim, por que você não aceita simplesmente que, não, isso aqui eu só posso fazer hoje, isso aqui eu faço amanhã. Ai, gente, hoje não dá. Dificilmente Sim. você vai dizer não. Eu não acho sei que dizer não. O sanguíneo ele deve ter um cérebro mais ansioso. Ah, tem. Com Tem. Por quê? Né? Porque eu sou aleatória, assim, tal, mas eu acho que o sanguíneo, por ele ser muito expansivo, avoado, assim, deve ter um pico maior de ansiedade que o faz ter esse tipo de comportamento, talvez, não? Você Sim. sente isso? Eu vou te dizer na minha vida espiritual, posso entrar nela? Fica à vontade. Sim. Não sei se isso é normal. Gente, pode... Deixa aí nos comentários se acontece com você, tá bom? Eu sou crente desde que eu nasci. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu tô tão avoada, eu tô tão no... Que eu ajoelho pra orar na igreja. Deus me perdoe, já pedi perdão a Deus várias vezes. Mas eu tô orando, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí eu fico assim, qual roupa que eu vou ir amanhã? Aí, de repente, eu tô lá assim, será que eu fiz isso de janta? Será que fulana me entendeu mal? E perdi minha oração. Aí eu falo, Senhor, me perdoa. Aí Jesus começa de novo. Aí minha mente voou de novo. E quando eu vou ver, eu não orei nada. Gente, isso é um Eu tenho um comentário, mas depois pode falar. Não, pode Pode falar. falar, Adriele. Fala, É Adriele. normal, Adri? Se não for normal, eu vou orar pro Senhor tirar esse mal de mim. Mas porque assim, eu preciso... Sai! Eu preciso... Gente, não, se for só eu, por favor, fique em silêncio. Mas se não for... Eu sou entra aqui assim de também, comentário. mas eu tenho uma observação tá bom. depois. Pode Tá falar, bom. Adriele. Havia, inclusive, se a gente for considerar vias espirituais para o temperamento, a principal para o sanguíneo é a oração. Mas a gente tem que aprender a chegar e jogar mesmo, de certa forma, não jogar no mau sentido, né, Não, gente? sim. Mas deixar mesmo ali os nossos... Se você vê que a sua mente está, de fato, muito, 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 muito agitada, pega um papel antes ou notas no celular, anota, aí depois você volta para a oração. Você perceber que foi, tem que ir resgatando o foco. Aqui, foge também um pouquinho, tem o temperamento, que é muito agitado, sanguíneo, né? Um acúmulo de muita coisa. Só que a gente tem que trazer em consideração o tempo que a gente está vivendo. É isso. Muita informação o tempo todo. Isso que eu ia falar. A mente não para. Que aí eu acho que atinge todos os temperamentos. Sim, não é só o sanguíneo. Pode ser que tenha uma dose a mais no sanguíneo pela agitação, mas está em todos. Eu não sou a única. Só um pontinho sobre a questão, Eu né, eu me sinto envergonhada. do não falar não e de pegar vários compromissos. Com certeza esses compromissos estão relacionados a pessoas, porque o sanguíneo é do Sim. relacionamento o tempo inteiro. Então, uma coisa que o sanguíneo precisa trabalhar não é que você vai limitar a quantidade de amigos, não, porque um sanguíneo faz uma amizade Impossível, ali, né? no ponto de ônibus e ele acha que... É podar ele, né, Não tadinho? somos colegas, somos amigos. É. Você me deu um like no meu Instagram, a gente best friend. Sim, exatamente. Pronto. Se curtiu a minha foto, curtiu todos os Amiga de posts, Instagram. nossa, que é minha amiga. Eu Te vou encontro trazer na para tomar rua café na e minha pergunto casa. se seu marido tá bem, seus filhos, sua mãe. Sim. Mas o sanguíneo, ele precisa aprender a focar em pelo menos... Dentro da psicologia, a gente entende que uma pessoa, ele tem de 2 a 3 bons amigos de fato. Tirando isso, é uma É uma troca. crescimento de... fica ali mais no secundário, porque senão você não dá conta de gerir tudo. Aí entra a falta de objetividade, porque como eu vou lidar com as minhas questões, né? Vamos lá, vida devocional, vida maternal, vida de esposa, e tem a questão na igreja, e ainda tem esse monte de amigo para gerenciar. Não vai. Gente mandando mensagem o tempo todo no WhatsApp e eu querendo responder o tempo todo. Então, preciso Então, se você é amigo de um aprender sanguíneo, a Adri deixou aqui pra você. Saiba lidar com seu amigo sanguíneo. É. Não fique cobrando atenção do seu amigo sanguíneo. É, até porque o próprio sanguíneo cobra atenção, né? Nossa, doeu. Não, mas é Mas- verdade, o sanguíneo É. parece que ele tem um pico de carência também, né? De atenção. Gosta de chamar atenção e também quer atenção. Acho que a Enfim, gente pode foi. entrar Que no que foi, momento Lu? terapêutico, É não é? verdade. Claro. Você viu vou só, né, não é pra... Já que ela soltou, Pode a gente falar, pode vai, falar. Adri, A Luana está em falou casa. sobre a dificuldade de falar não. O sanguíneo, geralmente, ele tem. Principalmente porque ele é impulsivo, mas também está atrelado à necessidade dele de se sentir aceito. Então, ele está ali o tempo todo buscando essa aceitação.
enquanto não tiver, assim, alcançado um degrau a mais na maturidade, ele vai ficar buscando isso o tempo todo e em pessoas, porque ele busca, de fato, em pessoas. Quanto mais cresce na maturidade, geralmente vai diminuindo, é até assustador para alguns. Eu já trabalhei com muitos sanguíneos que não se reconheciam mais porque eles estavam galgando para um lugar ali de mais solitude, mais tranquilidade, e eles não conseguiam se compreender. Está crescendo em maturidade, tá tudo bem? Tá tudo bem. É um Pokémon evoluído. Exatamente. Psicológico. Na moral. Vocês são grátis aqui pro Fael, gente. Esperamos que esteja alcançando a sua Pra vida você também, também. tá? Pelo amor de Deus. Pô, assista até aqui, pelo amor de Deus. Isso, porque essa é a graça do negócio, né? Você se conhecer, se entender e poder aplicar na sua vida, né? Exatamente. O tema é abrangente por conta disso, porque a gente começa a entender que Deus, ele criou diversas formas de pessoas, diversas e diversas, e na sua graça ele continua trabalhando mesmo com as nossas dores, mesmo com as nossas limitações, sabe? E isso é rico. E aí, Adriele, o próximo agora... Fleumático, então, para fechar. O fleumático são as pessoas perfeitas. Ai, O único problema aqui Olha. somos nós. eu não acho. Nossa. Eu tenho um líder fleumático, sabe? Às vezes me dá raiva. Mas eu te amo, tá? Você sabe que eu te amo. Ele vai ouvir. Ele vai, ele vai. Tá. O Otávio é fleumático. É verdade. Mas eu tava falando do Júlio, eu tava falando do Juleci mesmo. Por isso que os dois... Eles são muito Sim, amigos. bem- Otávio, Otávio, você Sim. foi pauta. Fica aí até o final, viu, É, Otávio? é. Pode ser que a gente fale bem, pode ser que a gente fale mal. Tô brincando, amiga. Gente, Deus. o fleumático, assim, ele é muito incrível. Ele não se excita facilmente, que ele tá sempre no Zen. equilíbrio. Isso aí. As melhores pessoas para se ter uma conversa é com fleumático. Sabe Porque- assunto de tudo. Se você Sabe- quiser conversar sim. sobre tudo. Então, dá raiva. Inteligentíssimo, você. Não, eu tô lembrando das minhas conversas com o Juleci. Dá raiva. Põe aí, polêmica. Sim. Não, não quero expor no momento, não. Pode continuar, por favor, E outra prossiga. coisa, um fleumático, Banco nela. ele não é igual um sanguíneo que interrompe, que ele quer completar a frase. O colérico já interpretou o raciocínio e interrompe, que já quer dar a solução. O melancólico talvez está ali ouvindo uma conversa, tá meio que choroso, porque tá, a emoção tomou mais só. Com o fleumático, não, ele tá ali sério, te olhando, só acolhendo. E tudo que a gente precisa, às vezes, é de um fleumático. Só nos acolhendo. Minha amiga Laila. Sortuda, Ai, então. fleumático é... Eu falo que tem muito de Jesus no fleumático. Glória mas a Deus. Não, mas Jesus... É interessante Nós vamos lidar com falar fleumático. sobre isso. É interessante. Alguém que é Acho fleumática, que- não tem um certo preconceito. Ah, não, fleumática. I love you. Acho que o ponto, talvez, do fleumático que mais causa aí uma certa dificuldade para a gente é a lentidão. Nós que somos aqui expansivas. Ele tende a ser mais lento, mas o tempo dele é mais... No tempo dele. É no tempo dele e pronto. E é isso. Entendi. Mas ele tem uma capacidade de escuta muito boa. Geralmente são pessoas muito inteligentes. São pessoas que não têm a expansividade ali, a motivação do colérico e do sanguíneo para começar algo. Mas quando começa, eles vão até o fim. Eles têm determinação para dar continuidade. São consistentes no que querem. Mas vou pegar aqui o elemento do fleumático, que é a água. Um dos cuidados grandes que o fleumático precisa ter, porque ele tem uma tendência a se camuflar no ambiente que ele está. Se a gente pega a água e coloca na xícara, ela toma o formato da xícara. Se eu pego a água e coloco numa garrafa, ela toma o formato da garrafa. E outra coisa, a água parada dá lodo. Então, quem é fleumático, ó, movimento, que inércia é o ponto fraco de vocês, mas... não dá. Então, o fleumático ele tem características de ser falciane? Porque se ele se molda, tipo, é meio que ele tipo, não tivesse tanta personalidade assim. Onde eu tô, eu sou aquilo. Eu não consideraria o falso. Ah, sei lá, entendeu? Olha ela. Não, ela falou assim, é uma água se molda. Água, caneca, entendeu? O colérico Mas- vem com a solução, né? Rapidinho. Sim. Rapidinho ela já veio. Sim. Mas realmente, ele tem uma tendência assim, ele tá com colérico, ele vai atender a necessidade do colérico. Ele tá com sanguíneo, ele até costuma se socializar mais na brincadeira, rindo, sendo expansivo. Ele tá com uma pessoa que é de um temperamento baixo, Ele vai ele ser também... baixo. Exatamente, ele tem essa tendência.
para quem ainda está em formação, é um perigo, no sentido ali até da personalidade, porque ele tende a ser até influenciado, o fleumático, tende a ser muito influenciado. Eu falo que ele é como um camaleão. Ele tende a mudar ali, de acordo, né, com o ambiente que ele está. Mas você falou um aspecto aí, eu tava zoando em relação ao Juleci, mas eu aprendi muito com ele em relação a isso. Que o Juleci, ele, para quem não sabe, ele é um dos nossos líderes de jovens lá na igreja. E ele trabalha com jovens e adolescentes há muito tempo. Uma vez ele estava conversando comigo, porque ele sabe que o meu temperamento, eu sempre não sou barraqueira, mas as pessoas entendem como se eu fosse barraqueira, né? Não sou, me respeitem, por favor. Não façam debate. Não, debate negócio é coisa séria. Bíblia é coisa séria, gente. Pelo amor de Deus. E perder também. Aqui ninguém é... Não, Brincadeira, não. A gente não conhece o significado dessa palavra. Não. Entendeu? Não. A gente não sabe o que significa. Não, Não sabe. Eu não sei o que é, No Luana. reino de Deus não tem, nós somos mais que vencedores. Exatamente. A Noemi... Olha. Noemi não, a Adriele soltou a pedra aqui, gente. Ai. Eu não sei o que é essa palavra que você disse. Eu nunca ouvi falar. Perder, só competitiva. Né? Pedro se... Não, Pedro não. Pedro tá no setor. Pedro não se apandeira de mim. Mas em relação ao Juleci, esse tempo de convivência, eu lembro que ele falou comigo que ele, quando ele estava às vezes com os adolescentes, ele buscava ser amigo dos adolescentes, né? Ele, como líder, buscava ser amigo, ter o mesmo tipo de conversa com os adolescentes, para se sentir próximo, para estar próximo como líder. E me lembrou uma coisa, que você falou que os coléricos são bons para líderes, mas eu vejo que talvez o flemático também tenha essa característica, porque ele é mais assim, de ouvir, mais de prestar atenção naquilo que você está falando, de buscar te conhecer, sim, né? Gera uma conexão muito fácil. Sim, exatamente. Aí, você falando dessa questão de moldar, eu lembrei desse aspecto dele, porque ele realmente se moldava com base à pessoa que ele precisava trabalhar naquele momento, né? Não era o ser falso, né? Porque Sim, ele já estava com a personalidade dele bem robusta. Ele estava só se adaptando mesmo ao ambiente para ter a pessoa ali. Isso. Estava ganhando. Exatamente. E um excelente líder. Sim. Excelente Sim, líder. gente, Muito todo bom. mundo merece um Juleci. É verdade. Por Deus do céu. Juleci é verdade. um bom homem, graças a Deus. Glória a Deus, Jesus. Conserve ele no Caiçara. Mas falando assim em liderança, a gente não falou em relação ao aspecto nem do melancólico e nem do, acho que talvez, do sanguíneo dentro da igreja, né? Por exemplo, que tipo de cargo uma pessoa que é melancólica poderia ter, né? Porque Sim. talvez ele pode ser líder, se ele souber trabalhar, né? Mas qual que seria mais assim pro caminho dele? Acho que a gente pode pegar Moisés, porque os melancólicos, eles subjugam muito, como se eles fossem de fato ali inferiores, mas eles podem ser tão bons líderes como um colérico, como um sanguíneo também pode ter um sanguíneo bom líder, e também como um bom fleumático. Quando a gente olha para Moisés, o problema está ali talvez no pessimismo que o melancólico coloca ali na sua própria condição. Mas quando Deus chama a pessoa e ela está posicionada no lugar correto, não tem nada e não tem temperamento que o segure. Mas a gente pode ver Moisés lá está dando várias desculpas, não quer ir, não quer atender o chamado. Aí até que Deus dá uma sacudida em Moisés e Moisés assume ali o lugar que era para ele estar. Moisés foi o que, acho que em quantidade de pessoas, foi o que liderou numa quantidade maior. Moisés liderou mais de 1 milhão de pessoas. Uau. E foi extraordinário na liderança. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo já ouviram uma pregação de Moisés. Foi um personagem muito marcante na Bíblia, que até hoje todos citam e falam de uma forma extraordinária. E olha só, a maior graça era tão sensível, mas tão sensível. Os melancólicos, eles têm um lugarzinho assim extraordinário perto de Deus. Ele, além de João, que deitou ali no peito de Jesus, né? Além de Elias também, que é um melancólico, que foi levado. Nossa. Olha, pessoas que são super também, né? próximas mesmo. Eles cavam mesmo, sabe? Eles pegam, não, eu vou para a vida devocional, eu vou de verdade. Eles se aprofundam com muita vontade mesmo. Moisés Deus orou tomou pra tanto. si. Ele, exatamente. E Deus permitiu, falou, Moisés, eu vou passar, você não vai me ver por completo. Mas olha o lugar que Moisés chegou, de tão extraordinário que ele era. Então, De forma humana, né? Olha o exatamente. sobrenatural.
de Deus. Exatamente. Mas melancólicos, eles podem ser líderes. E geralmente, quando eles estão posicionados ali para o lugar que Deus os chamou, quando eles entendem o lugar que eles devem estar e que eles podem estar, eles são tão extraordinários, às vezes até melhor do que uma pessoa talvez mais expansiva. Ah, é verdade. Porque eles não têm essa atividade mental ali, talvez tão carregada como a nossa. Então, eles descansam mais, eles assimilam mais, eles vão orar mesmo, eles se conectam, eles conseguem fazer isso com mais facilidade, porque o foco é mais limpo. Eu acho que às vezes eu peco no sentido de pensar, meu Deus, às vezes eu não gostaria de ser do jeito que eu sou. O nosso pensamento É. não ter nada assim, faz umas A voada, ligações fala coisas mirabolantes. sem Aham. sentido, A sem... impulsividade, né? Exato. Sim. Às vezes eu gostaria de ser um Sim. pouco melancólica, um pouco dramática, Às sabe? vezes às vezes as coisas que eu falo, eu fico tão surpresa quanto a pessoa. Quando- Às vezes eu tô tão... Sim. Mas Agora, o sanguíneo, na igreja, geralmente os pregadores mais ousados, assim, dinâmicos, são sanguíneos. Que mais prende na pregação, geralmente, é um sanguíneo. A gente pode... Eu tô puxando para a Bíblia, né, que é também um foco. A gente pode pegar Pedro, depois de ter o seu temperamento transformado... Os primeiros, acho que eu posso citar os primeiros 10 capítulos de Atos, a ação de Pedro é enorme. João tá do lado, mas quem prega é Pedro. Você só vê Pedro, Pedro falando, Uhum. Pedro falando pro coxo, Pedro falando pra não sei quem, Pedro prega e 3.000 converte, Pedro pega e 5.000 se converte. O pessoal tá lá meio desanimado aí. Pedro levanta ali os discípulos, sabe? Ele traz os discípulos para cima, ele anima, ele levanta o povo, ele traz motivação. E para pregar, enquanto assim um melancólico ele vai cavar, talvez vai demorar, Pedro chega falando, não tem problema, é espontâneo, não tem muita preocupação ali, talvez, não é pessimista, ele é mais otimista, então ele faz com mais espontaneidade, com mais leveza, aí são mais rápidos para isso. Então são ótimos pregadores, mas um sanguíneo também tende a ser um ótimo líder. eu queria É ser uma mais ótima pregadora. flexível que o... Existe um sanguíneo tímido? Sério? Boa. Timidez. Vamos lá, então. Fala... Timidez não é fraqueza de temperamento, tá? Timidez é do ego. Eu já fiquei muito Olha. triste com Uma uma pessoa, passagem que eu li na Bíblia, que falaram que os tímidos não herdarão o reino herdarão. dos céus. Aí eu falei, Senhor, eu sou tão tímida, Jesus, mas eu quero ir pro céu. Eu ficava mudando isso em Sim. mim, porque eu sou tímida, gente. Pode parecer que não, mas não pra falar com uma pessoa, mas se eu tiver que falar em público, se eu tiver que apresentar um trabalho, alguma coisa assim, falar com várias pessoas na igreja, cantar, a maioria das vezes eu tô de olho fechado, porque eu não consigo Sim. ter o tete a tete com a pessoa. É, mas não é desse tipo de timidez que a É o Bíblia tá ego. falando, Por que que mas... é o ego? Ah, não é esse tipo. Não. Mas também dá Abre para o leque, ser então. É. trabalhado. Porque você tá numa É. timidez, mas tá se permitindo, por exemplo, cantar. Sim. Tá? Né? Porque agora tem o tímido que é Que doença, né? nem, Que ele nem exatamente, fala, ele se né? fecha mesmo. Mas, por exemplo, tem sanguíneos tímidos. Esse eu tô chocado, porque na minha cabeça não. Ô, Fael, Rafael. dá um close na cara do Ai. Fael ali, ó. É. Cadê a câmera pra Aí- olhar pro Rafael ver quanto que ele é tímido? A manifestação, geralmente, porque a pessoa fala assim, ah, eu sou sanguíneo, mas sou ali fechado, recatado, né? Só que dentro dele fica pulsando ali a vontade de falar, a palavra Sim. vem na ponta da língua e ele segura por conta da timidez. Você tem que trabalhar essa timidez, porque é um vício, uma fraqueza. Não do temperamento em si, mas é da personalidade. Né? Exatamente. Entendi. É igual aqui, eu tava super retraída. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer lá? Meu Deus do céu, falando no grupo. E aí, quando você chega aqui, você desembola, Sim. vai embora É. e já perde a timidez. Sim, Enquanto Mas eu, o próximo vai ter de novo. Nos 10 primeiros minutos. Aí depois... depois vai. enquanto eu, a colérica, tava super confiante. Não vai dar certo. Não, vai, é, não, 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 é, vai dar certo. tá Vai ser tranquila, divertido. é um tá. bate-papo. Pode ser que 20 pessoas vejam, Nasci mas pra pode brilhar, ser que como 1 é que é, milhão Rafael? veja também, entendeu? Nesse nível. Ai, Jesus. Existem, assim, algo dentro desses temperamentos que dificultam o relacionamento com Deus? Por exemplo, a gente sabe que o Nossa, sanguíneo tem a perguntou. inconstância. Uhum. E o melancólico, e o fleumático, e o colérico. Porque o colérico, às vezes, parece que a gente é bem constante nas coisas, mas existe algum aspecto dentro dos outros temperamentos que vai fazer a gente ter mais dificuldade de melhorar o nosso relacionamento com Deus? O colérico, eu posso dizer que talvez em partes a frieza dele, de aí
Não deixar dá, Deus trabalhar, né? de não dar mais espaço para Deus fazer mais, porque Deus sempre pode fazer mais. Que aí ele quer assumir um pouco do controle. Ah, é sabe? É verdade. verdade, eu posso. Então. É verdade. A Leme tem potencial pra muito mais. Mulher de Deus, e manda um Não começa, coque. não. E manda o coque. Deixa Deus te usar com a câmera desligada. Tá? E manda o coque. Sim. O sanguíneo é inconstância. O fleumático, ele tende a ser um pouco medroso, sabe? É uma das fraquezas. A gente pode até pegar por Abraão. Em 2 momentos, Abraão, por tamanho medo, mesmo sabendo que ele era ali, ó, o pai das nações, a promessa veio a partir dele, mas ele foi lá e negou ali a mulher dele. Não é minha mulher, não. Tanto Nossa, ali no verdade. Egito e também para Abimeleque, né? Em 2 momentos, não Ficou foi com só em um medo. momento. Então, teve muito medo. Então, o fleumático, a inércia dele em alguns momentos, sabe? Esse medo, Não saber se isso tende posicionar. a paralisar, porque o potencial de um fleumático é gigante também. E no caso do melancólico, o pessimismo, de achar que não pode, que é inferior, que é muito pequeno, isso tende a manter ele aprisionado num lugar que não é para ele estar, porque Deus nos trouxe para a plenitude. E ele tem que brilhar como um Glória a colégio. Deus. Glória a Deus. E é fácil, assim, descobrir um temperamento? Olhando, assim, Eu olhos tinha ficou normais, assim, ó. Olhando olhos normais. É fácil você tá assim, sei que fulano é de um jeito. Tem pela teoria de Hipócrates, a gente não gostamos de teste, porque fica meio metódico, mas a gente estuda pelo histórico de vida da pessoa, pela observação e pelas virtudes que a pessoa carrega. Mas tem como, ali pela observação, às vezes o olhar, a forma que a pessoa anda, os gestos. Um colérico, ele tende não é espalhafatoso, como o sanguíneo sempre. O sanguíneo é o primeiro que você encontra na multidão. É, o primeiro a chegar. Brilha, colorido. Colorido. Chama atenção, sabe? Boa, Oi? Laila. Laila. Então, dá para identificar muito fácil na multidão. O colérico, ele é mais preciso, costuma ser mais metódico, mas ele tem um olhar que é meio um fuzil, sabe? Será Noemi? Deixa eu olhar para Noemi. Não faz isso. Mas costuma andar mais como um soldado, sabe? É mais metódico mesmo. É porque a gente gosta de estar sempre certo. Sim, A razão e é sempre queixo, nossa. Sim. E geralmente tem um olhar bem marcante e profundo, o colérico. O sanguíneo é mais leve. Tipo, o sanguíneo anda meio a dançar. Tipo, isso porque ele carrega uma certa leveza com ele. Fleumático, geralmente, é mais... não posso ter... Tá me vindo o Washington aqui na cabeça. E uma Pode coisa que ele citar, fala amiga. que não é bom. Não é porque ele traz como uma crítica, eu não gosto. Mas é meio que peixe morto ali, no sentido de... Tô aqui, mas Paralisado, não né? tô... tende um pouco, assim. Aí a gente costuma identificar um pouco ali. Meio sem emoção. Tá bem ali. O fleumático, eu nunca consigo ver se a pessoa é fleumática, mas um melancólico, eu sei quando ela é melancólica. O corpo expressa. Sim. O corpo expressa. Sim. Ombros Corpo caídos, diz. olhos Sim. caídos. O melancólico é isso aí. Você é Uhum. melancólica? O olhar A mais... Natália se acha melancólica. Não acredito. Eu também acho que não. Eu acredito muito que você deve ser colérica, Natália. Nunca que é Não. melancólica. Um exemplo de melancolia, a Fabiana, ela é melancólica, mas tipo assim, ela conversa, ela tem amigas. Ela se desenvolveu ela muito. Se desenvolve. Mas se você olhar pra ela, ela é Geralmente ombrinho tá... caído. O tom fica também mais- de tom de voz é voz, sempre mais Ei, assim. Entendeu? Aí você já O sabe. olhar geralmente é mais brilhante Namora e com tende a sanguíneo. ser um pouco tristonho às vezes. Mas aí olha que coisa legal, né? Namora com sanguíneo. E os temperamentos dentro de um relacionamento deve ser uma loucura, né? Porque eu, assim, falei no início que eu não posso casar com um fleumático. E meu líder é um fleumático. E eu já tive embates com ele, pelo menos no meu psicológico, né? No silêncio da noite, No silêncio, aqui, ó. imagina a resposta que eu poderia ter dado ele naquele momento. Exatamente, mas por respeito e honra ao Senhor, né? E pra minha mãe depois chegar no meu ouvido também reclamando, né?
né? A gente se guarda. Mas como que devem ser os temperamentos dentro de relacionamento? Porque não existe aquela questão de perfeição, não. Temperamento Não. perfeito, tal. É outra questão, né? Relacionamento para se encontrar a pessoa, né? Entre aspas, certa, porque não existe. É outros 500. Sim. Mas tá, tô namorando, casei. Como que a pessoa lida essa questão toda dentro do relacionamento? Aí o aspecto principal é a maturidade. Que a pessoa madura. É muito fácil lidar com a pessoa madura. Independente do temperamento, se ela é madura, é fácil conviver. Mas é difícil de desenvolver, né? Maturidade. Aí a gente precisa buscar os pontos em comuns. Como, por exemplo, um colérico. Eu vou fazer aqui a formação aqui. Colérico e sanguíneo. Os dois são super pra cima. Ah, mas a gente se bica muito. Mas tem pontos muito bons, que é a socialização, a expansividade, a conexão, a fala. Geralmente os dois são super astral. A gente precisa, então, olhar para esses aspectos. Ah, se eu pego um colérico com fleumático, tem aí o contraponto de um ser super acelerado e um muito lento. Mas a inteligência, os dois vão ser super rápidos nesse quesito da inteligência. O fleumático, ele pode ser tão inteligente, às vezes até mais do que um colérico, porque busca e tem consistência. Então, um pode ajudar o outro. Um ajuda ali na consistência, mantém ali, enquanto o colérico motiva mais esse fleumático, tira esse fleumático da inércia. Aí a gente vai precisar respeitar, talvez, dentro desses aspectos aqui, para aprender a se manter. Mas aqui a gente está no ponto cruzado, sanguíneo e melancólico. Não é que é pior, não, mas dá um pouquinho mais de trabalho, entendeu? Ponto cruzado mesmo. Um é super rápido, o outro é muito retraído mesmo. E aí vai ter que ter a compreensão. Não tem outro caminho, não. Eu compreendo que ela é assim, eu compreendo que ele é assim. E aí depois não vai ter como... Ai, a queixa que eu recebi recentemente de um término. A menina que começou a namorar e já ia anos de namoro. Eu vou terminar porque eu não gosto, porque ele é assim. Tá, mas quando você conheceu ele? Eu amava ele porque ele era assim. Então, aí como a gente vai... Ainda bem que terminou, de fato, na fase, né, do noivado. Tava Ela já com amadureceu e entendeu que aquilo já não era mais legal pra ela? Na verdade, ela que tá num conflito interno com ela mesma. Então, aí liberou o rapaz. É bem Né? melhor. Foi um processo complexo para ele. Ela bem mais... Na verdade, que confusão de mente é essa? Se eu entendo, né? Ah, tô ali, tem um relacionamento de um melancólico com um sanguíneo. É o ponto cruzado. O que um tem, o outro não tem. Então, dá para os dois trabalharem para crescerem, inclusive na personalidade deles em si, né? Um buscar um pouquinho do outro, dá até um certo equilíbrio aqui. Mas aí, depois que casa, ah, mas eu não gosto porque é exatamente assim. Aí, aqui tem a falta de maturidade da pessoa e mostra que ela está perdida, ela precisa... Então, o que eu sempre falo é, cresçam na maturidade que vai dar tudo certo. Sempre vai dar certo, mas tem que ser maduro. E um dos aspectos para crescer em maturidade é aprender a ceder, né? Nossa. Porque enquanto o sanguíneo ele é realmente aquela pessoa expansiva, tagarela, e o melancólico é o oposto, às vezes o sanguíneo tem que ceder em terminar o culto e ir para casa direto, não é mesmo? Sim. Porque é o oposto. Porque você tá ali querendo também agradar a pessoa que você vai passar a vida. Você tem que fazer ela feliz. Sim. Então, tipo assim, se ela se incomoda um pouco, então hoje eu vou pro culto. Hoje eu vou embora, porque eu quero fazer ela feliz. Exatamente. Hoje eu vou fazer ela feliz. Eu vou Sim. embora com ela. Mas eu sei que no próximo, ela pode me esperar. E é uma via de mão dupla. Pode ter você me agrada, combinados. eu Isso te aí, agrado. isso E aí. vai dar Sim. certo, entendeu? Porque aí também não dá para matar um sanguíneo, porque aí você tira toda a essência A dele. alegria Exato, dele. exato. E o melancólico, por não gostar de movimento de pessoas, também a gente mata, deixando ele num espaço que o sanguíneo se sente em casa, né? Exatamente. Então, o ceder, eu acho que é o primeiro pilar aí pro nosso amigo, né? Que precisa de conselhos Consultoria de 3 amorosos. pessoas, tá? De nada. Valoriza. Ai, gente, ó, mas eu achei interessante aí, porque eu tava analisando, você falou que não se combina colérico com sanguíneo, mas por conta da inteligência, não, colérico com fleumático, por conta fleumático. da inteligência, agora vou orar a Deus com fleumático, eu Sim. gosto de homem inteligente, pessoa que Sim. sabe esperta, Sabe falar. sabe falar. Conversar sobre Sim. tudo. É. Você viu a política? Gente, eu não sei conversar sobre Gente, eu tudo. amo conversar sobre Eu não Olha, sei. Se você tudo, perguntar até hoje sobre como tá a futebol, política, me eu chama não que eu sei, converso. Nem futebol. Nossa. Não sei conversar sobre nada.
Não, eu gosto de conversar sobre Eu não tudo. tenho um ponto, tipo assim, vamos conversar sobre isso. O que você acha disso? Eu não sei, tipo assim, se eu pegar pra ver, pra me dedicar, a gente vai conversar. Se não, você vai falar, eu vou te ouvir, tudo bom. Eu não, já gosto Sem de saber de conversa, tudo um né? pouquinho, dar um Aí, tá pitacozinho e vendo? tal. Mas você tá lidando com uma Vai. pessoa o quê, Dri? Gosto. Fotógrafa, cerimonialista, Ai. advogada, líder do conjunto, líder não sei o que, abraçou o mundo, tá, gente? Esse Falou é assim, o o mundo colérico. é meu. E outro, colérico. ele dá conta. Mas Sempre dá conta. Tem mais de um emprego e dá conta. Não perguntem A como. gente pode falar Não que dá sei pra ter como. uma inveja boa. A gente tem uma inveja Pois boa. é. assim. Oh, não. Porque eu não indico, tá? Embora eu sou assim. Eu demorei muito a descobrir isso Sim. sobre mim, porque eu achava legal. Mas hoje eu não acho mais legal. Porque você acaba realmente. Se você não tiver o controle daquilo que você quer, você se perde. Sim. Né? Eu faço o que eu faço porque eu sei o que eu quero. Eu sei o meu chamado. Eu sei aonde eu preciso trabalhar. Tanto é que a gente está hoje, assim, delegando, né? Nossa equipe de mídia e tudo mais. Não estou mais sozinha. Então, eu sei o que eu faço porque eu realmente sou objetiva, mas eu não aconselho ninguém a fazer o que eu faço, não. Pelo amor de Fora Deus. aqui, vamos pontuar. O colérico já não basta o que já tem na vida dele. Vamos criar um podcast? Aí o sanguíneo. É verdade. Não vou falar um não. Vamos sim, vamos criar um podcast. Sem contar. O sanguíneo, tipo assim, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, é melhor falar que não. Vamos sim, A ideia né, foi Eric? de um sanguíneo, gente. A ideia foi de um sanguíneo. Por que veio do Rafael? Veio do Rafael, entendeu? Vamos fazer um podcast. Tá. Ai, muito bom. Ele me mandou um áudio, menina. Aqui, ó, vamos fazer um podcast pra igreja. Tô aqui pensando, estúdio, tal. A primeira pergunta que eu fiz é, vai custar quanto? Deus proverá. Mas aí ele se abriu, viu que algo assim que Deus tocou nele, e falou, bora, porque eu também tenho dificuldade de dizer não. Mas para quando eu vejo futuro, às vezes eu tenho dificuldade de dizer não, é muita coisa e tudo mais, mas se eu consigo enxergar um caminho lá na frente de que vai dar certo, vai crescer, eu planto ali. Então, eu não digo não sempre, mas com estratégia. Sim. Porque aonde eu digo sim, eu sei que vai dar certo, vai dar fruto, sabe? E o colérico tem esse olhar mesmo. É. Tá? Ele vê além. Dificilmente a gente erra em certo aspecto, sabe? Eu chamo igual as pessoas, eu sou muito observadora em relação a comportamento e tudo mais. E aí eu chamo algumas pessoas para trabalhar comigo, porque eu fico ali, ó, maturando a pessoa, observando, não, essa pessoa ela tem um aspecto para isso. Por isso que a Luana tá na Viu, mídia. meninas? Muito Viu, bom. meninas? Por isso que a Luana tá na mídia. Se sentem honradas, entendeu? Porque vocês foram maturadas, né? Por isso que a Luana tá na mídia, as Escolhidas a outras dedo. meninas também, porque eu fui enxergando alguns aspectos, e não só eu também, o Everson também, que não tá aqui, que faz parte da mídia, junto com o Pedrinho, Henrique e tudo mais, os meninos, ele falou assim, fulano e tal, ele foi observando aquilo que eu também não estava conseguindo enxergar, né? Tem um aspecto do colérico que é o ego, que a gente tem dificuldade de deixar a opinião do outro sobressair. Mas quando a gente amadurece, a gente ouve o outro. Então, nessa do Everson falar, indicar algumas pessoas, eu fui observando, abrindo os meus olhos e chamando as meninas, né? E é uma Muito equipe bom. muito Muito boa. Eu acho que se boa. a gente trabalhasse num corporativo, a gente ia A gente ia Nossa, arrasar, a explodir gente trabalhasse com sucesso, marketing. Entendeu? Sucesso, Porque, tipo né? assim, a gente faz pra Deus. Sim. É a nossa entrega. Eu amo trabalhar, eu acredito que as meninas também, porque o que a gente às vezes não consegue entregar, tendo uma oportunidade, uma saudação, qualquer coisa, a gente se entrega aqui, entendeu? Sim. Porque a gente se dedica, a gente vai conversando. E é aquilo que eu falo com a Noemi, falo com as meninas. Hoje em dia, a mídia, ela é pra entrar em lugares que às vezes a palavra não consegue chegar, né? E você tem que saber usar a mídia. Porque hoje em dia, eu falo isso com as meninas, é meio polêmico. Mas, tipo, às vezes a igreja faz assim, vem pro Caiçara. Tipo, você tá querendo tirar um membro de alguma igreja pra vir pro Caiçara? Não é assim, a gente não quer crentes. A gente quer pessoas que se convertam, entendeu? A mídia Sim. tem que trazer um mundo pra igreja. Não assim, vem pra Hebron, vem pra EADC, vem pra não sei o quê. Entendeu? No, tipo, congregue lá, fica na sua igreja, trabalhe sim. lá, faça a sua parte lá. A gente quer pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. Pessoas desviadas, pessoas que precisam se converter. Eu trabalho na mídia assim, essa é a minha visão. Eu não sei como que as meninas Porque o corpo de Cristo é um só, né? enxergam O corpo de isso Cristo é um aí. só.
Mas, Não é essa briga por igreja, entendeu? Sim. Tipo, essa igreja é mais legal. Vem pra minha igreja que aqui tem isso, isso, isso. Você vai gostar. Não, eu não acredito que a mídia na igreja deva ser usada pra alcançar esse tipo de... olha que curioso. Que antes, quando ela já estava namorando o Matheus, eu já sabia, cara, que ia dar certo esse negócio da Luana. Eu já peguei alguns traços dela. Porque o Sanguíneo, ele tem esse pensamento, assim, também um pouquinho fora da caixa, né? Meio que se você não puxar ele pra baixo e colocar no chão... É, Eu falo assim, gente, se eu viajar na maionese, vocês me chamam que eu volto. Entendeu? e é bom. A Luana é amadurecida em relação ao Sanguíneo, porque, assim, às vezes eu vejo ela muita coisa, mas eu também não sou de podar, né? Mas quando eu falo assim, Luana, aí ela fala, então tá bom, tá bom. Ela, tá bom, tudo bem. Você tá carregando o mundo nas costas, Bem tá com 3 bem cargos assim. na igreja, você não quer dar uma desacelerada? Não, eu dou conta. É, eu falei O olho isso com a... tremendo. Vai dizer não? Essa- Nunca digo não. Ai, Eu vou aprender a gente. dizer não, Dri. É, Eu preciso pra minha mente, Dri. Sim, com Hoje eu falei com os certeza. meus pais, eu falei com as meninas aqui também. Eu quero muita constância na academia, gente. Se eu preciso ser fitness, se eu preciso e eu quero, eu preciso abrir mão de outras coisas. Sim. Eu vou colocando compromisso em cima da minha academia, Adriele. Eu não consigo. É igual a igreja. Vamos lá, igreja. Segunda visita, quarta, sexta, culto de ensino, domingo. Durante a semana, alguém fala assim: Luana, eu preciso que você pode fazer isso pra mim? Ah, é na hora do culto? Ah, tá bom. Acho que dá pra ir. Aí, tipo assim, Deus entende. Aí- Entendeu? Vamos fazer esse compromisso aqui. Eu não posso ser assim. Eu tenho que saber delegar. Se quarta é dia de culto, eu tenho que colocar na minha mente. Não posso marcar nada pra quarta. Minha mãe é assim. Quarta, eu não faço nada quarta-feira. Quarta-feira é É dia de ir no culto. culto. Olha que, tipo, certeira. É. Ela vai no culto. Eu não. Se a pessoa fala assim, poxa, Lu, é meu aniversário, vamos. Ah, é culto? Ai, tá bom, vamos lá. Eu dói isso no meu coração. Eu tenho que trabalhar muito isso e eu preciso saber colocar o que é prioridade na minha vida. Sim. E hoje, prioridade é a igreja, entendeu? Não, eu também academia. Eu vou tentar organizar minha vida Eu não vou aí. nem falar quais são as minhas prioridades, senão eu vou Vou apanhar. tentar arrumar aí um jeito na minha vida, Adri. Mas, voltando, Acompanhamento psicológico, né? voltando àquele aspecto de ser fácil identificar um temperamento, eu perguntei isso porque às vezes a pessoa ela tá tão madura, que você se confunde. Verdade. Eu tiro, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, que seus 72 anos. Às vezes eu acho que minha mãe é colérica, às vezes eu acho que ela é sanguínea. Às vezes eu acho que ela é melancólica, às vezes eu acho que ela é fleumática. Mescla. Porque às vezes ela consegue, não é só porque ela é mãe, né? Encaixar algumas coisas, ela me dá muitos conselhos. Aí eu penso, isso é característica de um fleumático. Mas às vezes ela é tão fechada na dela, não. Isso é uma característica de um melancólico. Mas às vezes ela é tão impulsiva, eu tô falando, ela já me interrompe. E não, peraí, isso é uma característica de um sanguíneo. Mas às vezes também ela é tão assim, Noemi, faz isso, me manda. Não, peraí, isso é uma característica de um colérico. Então, assim, a maturidade faz com que a gente se pode e vai, assim, criando outros aspectos. Eu não sei explicar o que eu quero dizer, mas, assim, é meio confuso, né? Sim. Não é fácil de identificar uma pessoa, mas a maturidade torna a pessoa assim. Sim, é como se a maturidade a gente não consegue visualizar quem é a pessoa. Inclusive, a ideia de se estudar temperamentos é alcançar, é a gente começar a trabalhar tanto nas nossas fraquezas, de alcançar esse estágio aí, que a pessoa olhe para a Adriele e não perceba que ela é uma sanguínea, Uhum. porque ela já perdeu tantas fraquezas dela e as pessoas não conseguem identificar. Como a sua mãe, a gente pode também, acho que falar dos papas. Geralmente é muito difícil de identificar um papa pelo temperamento. Porque ele já é tão maduro, são pessoas já mais velhas, Uhum. e são tão maduros que você não consegue perceber pela expressão, pela espalhafatosidade, alguma forma ali. Não. São parecidos, Chegou né? são todos um São certo plenos, chegou na padrão, plenitude, né? será? Trabalharam tanto até o seu comportamento, né, que chegaram num aspecto em que não tem ali, já está mesclado, de certa forma, equilibrou. E isso, acredito que isso é a graça é o ponto. Sim. Aí, acho que a gente pode caminhar para a questão do que eu falo que é a cura do temperamento. Tem um autor que fala sobre isso. Eu vou lembrar o nome dele depois para indicar a leitura dele no final. Mas ele fala sobre que o temperamento pleno do Espírito Santo, nele nós desconhecemos as fraquezas. E a cura para o temperamento está no fruto do Espírito. Acho que a gente pode pontuar sobre Sem essa dúvidas. mãe. Com certeza uma mulher de muita oração, dada a leitura bíblica, Sim.
ponderada, tem as virtudes. Então, essa pessoa, ela anda com o Espírito Santo, ela tem vida com o Espírito Santo. Então, não se vê fraqueza. Por isso que você, ora, acho que ela é colérica, sanguínea e também parece que é fleumática e talvez está... Mas está só nos pontos, nos aspectos bons. Você só consegue ver isso hoje. Acho que a gente pode até puxar um pouquinho, trabalhando a questão do fruto do espírito na fraqueza do temperamento. Vou pegar aqui talvez o sanguíneo. Qual é talvez o fruto? Temos que trabalhar todos, tá? Meus irmãos, o fruto é um caminho, a gente tem que andar, a gente tem que caminhar para trilhar esse lugar para que a gente precisa chegar, porque é o caminho que na psicologia, no modo almático, a gente chama de maturidade, mas no modo espiritual é o caminho da santificação. E se nós não passarmos por esse caminho, que é um processo, nós não vamos alcançar o céu. Agora, uma pessoa que tem fruto do Espírito, é difícil estar perto dela. Uma pessoa que ela é amável, ela tem domínio próprio, ela é fiel, ela tem alegria, ela tem paz. Acho que dentro de cada temperamento, a gente poderia pontuar talvez um fruto que deveria ser mais trabalhado, mas não tem aqui um específico só para você se apegar, não. Tem que trabalhar todos. Mas o sanguíneo, por exemplo, a fidelidade. Porque ele não consegue ser fiel nos objetivos dele. Talvez se ele centrar um pouco mais, se ele trabalhar melhor o autocontrole, ele consegue ser mais encaminhado ali, chegar mais fácil ao propósito dele, ao que ele deseja. E a oração muda isso? Tipo, Senhor, me ensina a ser mais fiel. Será que Deus vai te ajudar ali, Dri, nisso? Tipo, no seu temperamento, no que você quer melhorar? Sim, com certeza. Tem boa parte tá no nosso comportamento, mas a oração, ela é a chave ali dentro do processo, né? Tem aquele texto que fala sobre a gente orar para que a gente tenha a nossa fé aumentada. Então, a gente precisa sim buscar, Sim. a gente precisa buscar a sabedoria, a gente precisa buscar as virtudes, e isso começa por um processo sim, de oração, um processo de reconhecer as nossas fraquezas, Então, de o bom deixar. de você se autoconhecer e saber qual que é o seu temperamento é você começar a orar por aquilo que te afasta. Sim, Que te fere. perfeito. Exatamente. Sim. Então, tipo, um sanguíneo. Senhor, me ensina a ser mais fiel. Senhor, trabalha a Sim. fidelidade em mim. Nossa, isso quebra tanto o ego, né? Sim, Porque muito. você reconhecer a sua Nossa, fraqueza e ainda ter que falar e Aqui pedir pra já- mudar. A Ai, pessoa me dá já- mais... E quando você facada. ora assim, Senhor, me dá mais humildade. Eu falo assim, Senhor, me ensina a ser mais humilde, mas Sim. como que ele vai me ensinar a ser mais humilde? Ah, minha filha, vai vir a prova Ó, aí, ó. Ó, 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 ó. vai, Ó, mas a prova aí, ó. Eu vou parar então, galera. Sim. Não, Que a gente não... calma. Mas, de fato, aí você vai tomando percepção. Isso vai ficando mais impregnado na sua consciência. E aí você vai começando a manifestar. Você tá, de certa forma, vamos lá. Eu tenho certeza, Luana, que no próximo dia que você deixar a academia para ir fazer alguma coisa aleatória, esse podcast vai vir na sua mente, tá? Eu tô deixando de cuidar do meu corpo. Agora, vamos lá. Se você deixa de cuidar de você mesmo, como você vai cuidar dos outros? É verdade. Não é que é uma prioridade você centrar totalmente em você o tempo inteiro, que nós somos chamados para servir. Só que eu vou servir muito melhor minha casa, minha família, minha filha, meu marido, os meus irmãos em Cristo, se me eu servir tiver... primeiro. Levantei 5h30 da manhã, fui treinar, meu dia foi maravilhoso, consegui ler, consegui fazer devocional, consegui orar. Estou muito mais pronto para servir meus irmãos do que dormir até meio-dia, um exemplo, tá? Mas dormi até meio-dia, Caraca, é levantei muito super profundo que você falou exausta, isso. não consegui preparar a refeição para os da minha casa. Então, aí vai ficando aqui, cravado. Aí agora cabe, além de você ter orado, o Espírito Santo ele também vai trazer na sua memória, querida. Aí cabe você fazer a sua parte, que é o seu comportamento. Por quê? Corporalmente falando, Deus ele não é legal aqui na Terra, mas ele nos deixa ali da autoridade dele. Lá no Éden, né? O sopro de Deus, ele é chamado de Ishi, que é o governo dentro do corpo. Deus ele nos dá essa autoridade para que a gente tenha governo do nosso corpo. Então, a gente precisa assumir esse lugar onde eu levanto e eu faço também a minha parte, porque se corporalmente Deus ele não pode manifestar aqui, ele vai usar quem? Eu, a Luana, a Noemi, o Rafael, e ele vai usar os demais que estão ali assumiu esse lugar. E isso está no nosso comportamento. A gente precisa assumir esse lugar. Nossa, isso é muito forte. Tá aqui confronto.
Sim. Nossa, Facada. faltou. Nossa, fiquei até triste. Fica não. Porque reconhecer isso, a gente é um passo para uma virtude maior, Sim, né? Eu Você creio. está com certeza. evoluindo, mesmo na sua dor. E aí que o Espírito Santo começa a trabalhar, quebrando isso, né? exatamente. É dessa forma. E aí, um ponto importante sobre o fruto do Espírito. Se a cura está aqui, se é um aspecto principal para a gente ajustar nosso temperamento, o fruto, ele é gradual, que ele cresce. Se a gente deixar de buscar, pode ser que ele venha. Então, é um caminhar contínuo. A gente precisa ter esse esforço, porque não é como um dom que Deus dá de presente e nunca mais vai tirar. Não, o fruto é um caminhar contínuo. Eu faço a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. Isso aqui é revelado no nosso caráter. Aí está o ponto-chave. O nosso caráter, que é o que nós fazemos todos os dias. Isso modela muito o nosso temperamento. Então, se eu paro todos os dias para ler a Bíblia e ter o meu tempo de oração, de certa forma, eu estou modelando meu temperamento. Agora, se eu deixo de ler a Bíblia e ter meu tempo de oração e eu vou para série todos os dias. Não, isso não é pecado, tá? Você pode ter liberdade de ver sua série, sua Netflix. Mas imagine, você deixa de ler a Bíblia e de orar para ficar o tempo todo na Netflix. Seu temperamento está sendo moldado por isso. Isso. Então, a gente precisa caminhar no Espírito e é constante essa caminhada. Porque entendendo que a gente está galgando o caminho da santificação e é como um crescimento. O processo da santificação, ele é crescente. Nós somos justificados, a obra foi rápida, foi imediata a partir da morte de Cristo. A gente não precisa fazer nada para ser salvo. Porém, nós precisamos crescer na santificação para continuar salvos até o momento da glorificação. E essa caminhada, ela é contínua, ela não para. É até ou o dia da nossa morte ou até Jesus voltar. E como que funciona a ação do Espírito Santo na vida de um melancólico? Porque o melancólico ele tem a tendência de ser tão para baixo, de ter tanta tristeza, que pode dar lugar a uma depressão. Talvez ele seria mais suscetível a isso, né? Como que funcionaria a ação dos frutos do Espírito para ele se desenvolver? Perfeito. E aí, volto a falar, tem que trabalhar todos os frutos também. Ele não é especial. Porém, o fruto da alegria é o principal a ser desenvolvido no melancólico. Mas ele sabe o que é alegria? Porque dentro dele só há frieza, só há escuridão e tristeza. Ele é para baixo, né? Ele realmente sabe o que é alegria ou ele se acostumou tanto com a tristeza que se impede de saber o que é feliz, que é felicidade? Geralmente, os melancólicos eles têm uma tendência a confundir a alegria com momentos ali, né, especiais. Mas não, a alegria é independente do que eu esteja vivendo ou passando, eu determino que eu caminho, né, estou caminhando por um lugar de satisfação e, inclusive, gente, a satisfação, que eu acho que é o lugar maior da alegria, né? A satisfação ela é determinada por nós mesmos. O diabo não querem que nenhum crente saiba disso, mas crente você precisa saber disso. A satisfação ela é determinada por você. Se você determina que você está satisfeito na condição que você vai estar bem, vai estar satisfeito. Então, mas a alegria, voltando aqui na alegria, que está, de certa forma, linkada à satisfação, mas ela é um lugar que nós determinamos que nós estamos, independente da situação, da circunstância, independente da provação que a gente esteja vivendo. E a gente vê o apóstolo Paulo chamando o povo. Vou deixar aqui como dica para os melancólicos a carta de Filipenses. O apóstolo Paulo fala de alegria ali. Se pegar Filipenses e ir riscando alegria, mas a palavra aparece mais de 20 vezes. O apóstolo Paulo está preso e ele está chamando a igreja para se alegrar no Senhor. Porque Paulo está preso e chamando, parece que é contraditório, mas é porque a nossa alegria, ela não está em determinadas situações, ela está totalmente no Senhor. E há uma dificuldade para o melancólico entender isso, mas através do estudo das Escrituras, da maior aproximação com o Senhor, quanto mais for íntimo de Deus, mais perto dessa alegria está. Porque o próprio Deus... Que, como você falou, né? Ele associa a momentos. Exatamente. Nossa, eu estou vivendo esse podcast no meu cérebro, um momento feliz. Sim. Né? E é difícil, então, encontrar uma satisfação plena. Exatamente. Ai. Agora, o que seria talvez mais fácil para o sanguíneo, né? Que, tipo assim, tô no podcast. Nossa, tô feliz, tô radiante, fui para casa. Que maravilha, tô comendo minha janta, que satisfação. Porque tudo para o sanguíneo, de certa forma, é uma festa, é alegria.
Então, um ponto muito bom, que embora esteja no ponto cruzado, que é o sanguíneo melancólico, mas os dois conviverem, ajusta muito ao outro, que é o melancólico pegar um pouco mais dessa leveza e dessa alegria do sanguíneo, como o sanguíneo vir um pouquinho, sabe, estourar um pouquinho ali o balão, porque o otimismo Uhum. também é exagerado, os dois estão no ponto, estão no extremo, os dois, Uhum. tanto o melancólico muito pessimista, como o sanguíneo muito otimista. Os dois têm que aprender a vir pro meio. Se eu não me engano, é Tomás de Aquino que fala que a virtude, ela é o caminho do meio. Então, a gente precisa aprender. Não está nas extremidades. Inclusive, os demônios moram nas extremidades. A gente precisa estar no meio. E não nas extremidades. Porque aqui está o 880, a pessoa que ou é tudo ou é nada. Aqui está o caos em si de pessoas. Sabe aqueles adolescentes? Ah, ou eu sou tudo ou nada, eu sou ou sou profundo ou sou raso. Não, isso aqui não é legal não, gente. Vamos buscar ali o meio, porque aqui está a virtude do Senhor. Antes da gente continuar, Rafael, como é que tá o nosso tempo aí? Tem 1h30, né, mano? Ó, então vamos dar uma... Fluiu. Vamos dar uma continuidade para a gente terminar em relação ao fruto do Espírito sobre o fleumático, porque você falou que ele é mais lento. Se ele é mais lento, talvez ele tenha mais tendência a ser, talvez, um procrastinador. E aí, como que ele vai fazer para o fruto do Espírito ser trabalhado? Porque ele vai procrastinar a vida de oração dele. Talvez ele vai procrastinar a intimidade com Deus, o relacionamento. Sim, de fato, tende a procrastinar. A virtude, inclusive, em via de religião do principal do fleumático a ser trabalhada é a do jejum. Ele aprender a modelar aí, de certa forma ali, que as coisas não tem que ser ali do jeito ou no tempo dele, sabe? Mas a temperança, ela resolve isso. Que é uma pessoa que é equilibrada, que sabe o momento que é para fazer cada coisa, o momento ideal, que ela não é temerosa, ela não tem medo, ela não vai procrastinar. A raiz da procrastinação quase sempre está no medo, numa inquietação enorme, né? Ou vem da ansiedade ou vem do Sim, medo em mim mesmo. vem da ansiedade. Vem da ansiedade também. Mas muito mais no medo, que também é uma característica, né, do fleumático. Mas aí o amor de Deus é a cura para isso. A caridade, a busca da caridade, que o amor de Deus, ele é a cura pro medo, e buscar a temperança, domínio próprio, autocontrole, não no mesmo sentido que o colérico, no sentido de personalidade, ali de ser muito expansivo, mas no sentido de fazer quando é pedido para fazer. Ah, tá. Porque eu já ia perguntar como é que funcionaria o autocontrole. Porque quando a gente fala de autocontrole, a gente pensa de realmente pegar aquela multidão de coisa aí, trazer para baixo. Mas nesse caso do fleumático é o oposto. Sim. É se permitir, ou melhor, não se permitir ou se controlar na questão de ser tão assim quietinho, né, vamos assim dizer, e se permitir mais, se dar oportunidades maiores, né, para ser expansivo, um pouco mais agitado, talvez, não sei. Eu já ia perguntar mesmo em relação a isso. Sim, e o outro fruto que é interessante falar para o fleumático, que é a longanimidade. Eu até me perco para falar, mas que é a virtude de suportar com firmeza a contrariedade em benefício de outro. Sabe, trazer esse aspecto aí mais firme, que não volta atrás, que começa, sabe, de começo, de dar continuidade, ele vai dar, mas tem que se levantar com firmeza para dar esse início, sabe? Às vezes, a dificuldade maior do fleumático é, às vezes, de iniciar. Geralmente, depois que ele inicia também, ele tende a conclui, né? ele ser bem pragmático. Bom. Exatamente. Agora, assim, eu acho que acabou, né? Não tem mais um temperamento a falar em nome de Jesus. Já conhecemos bem. Já sabemos o que o fruto do Espírito pode. Não, eu tô zoando, Luana. Falta o colérico pra saber a ação do Ah, Espírito não, Santo na vida do colérico, vamos lá. entendeu? Que eu não tô muito Falta afim. mesmo. Não tô muito afim. Mas o colérico, o fruto principal a ser trabalhado, tem que ser todos, né? Voltando a dar ênfase, mas o principal é o autocontrole, porque ele tende a assumir tudo mesmo, assim,
de resolução de problemas, de pegar muita coisa. Meu marido, ele fala muito assim, tô fazendo tudo, mas tudo mal feito, porque pega muita coisa para fazer. Sim. Às vezes dá conta, só que... Eu ri, porque Fazer- às vezes eu falo isso lá em casa. Aham. Eu falo assim, eu sou uma boa esposa, eu trabalho bem, cuido da igreja, faço tudo. Como que você faz? Tudo mal feito. mas Exatamente, é. eu consigo lidar com tudo. Então, por- o fato de assumir tantas coisas o faz também ser uma pessoa que acaba ficando... Se já é uma tendência, por exemplo, do colérico ser um pouco mais grosseiro, mais rígido, ele fica mais ainda, porque ele está com excesso de carga. Impaciente. Exatamente. Aí tem a impaciência, aí vem vindo ali que ele é super rápido, ele não sabe, principalmente no trânsito, é um caos lidar com colérico, ele é muito assim, Ágil. sabe? Todo mundo tem que ser ágil igual a ele. Exatamente. Ele precisa muito da paz do Senhor. É Paz é um verdade. fruto, A paciência é um fruto do Espírito. É verdade. E a paz pra trazer aquela quietude, aquela calmaria. É a benignidade, se eu não me engano, que fala de uma certa leveza, sabe? Um aspecto ali mais leve, que deixa ele um pouco mais tranquilo. E a caridade, porque ele tende a ser... A caridade ali, o amor, ele tende a ser mais... egoísta, na verdade, isso é a raiz, né? Que todo mundo traz ali do Éden. Todo mundo traz por conta da queda de Adão. Mas ele tende a focar muito nele. Então, aí tem a questão de não ter as emoções tão desenvolvidas. Então, ele precisa trabalhar essa questão da caridade, do amor, do fazer ali pelo outro. Uma das virtudes que costumam se trabalhar na via religiosa, diretamente com o colérico, é dar esmola. Porque, geralmente, ele vai ver uma pessoa ali tá ali no sinal e vai ser para usar droga, não vou, ele já associa. E de fato, quase sempre Sim. vai ser para esse fim mesmo. Mas aí, quando tem esse coração assim já moldado, vou entregar aqui esse dinheiro aqui, seja para lá para que ele vai usar, mas você entregou pro Aquilo que você disse sobre a conversão do colérico. O meu pai, ele é colérico. E aí, quando você vai falar de Cristo para ele, ou para ele seguir a Cristo, ele fala assim: mas eu já aceitei Jesus no meu coração. Pai, mas você tem que fazer parte de uma igreja, escolhe uma igreja que você sinta bem. Ele: não, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio, eu vou pro céu. Ele acredita. Como que é difícil? É uma pedra, né? Ele é muito. Não é do colérico, é do colérico, né? Um pouquinho. um pouco. É, tipo, isso de ser da conversão na pessoa mais velha. Agora que depois que você falou isso aí, veio claramente o meu pai. É como Sim. que é difícil trazer ele para Cristo. Eu Sim. creio que vai vir, Sim. como Paulo. Sim, Mas como é complicado, né? Você moldar aquilo que já tá sim. pregado no seu coração. Aí nós temos que acessar a promessa de Deus dentro de um texto bíblico ali. Deus falando ali pela via de Ezequiel, para que Deus tire o coração de pedra e dê um coração de carne. Isso E aí. vai ser uma das formas de orar, acessando a promessa do Senhor para o colérico. Colocar Para que nas Deus minhas quebre esse orações. coração. Isso aí. Então, Fazer meus uma campanha irmãos, de oração na igreja. vamos pra colérico. entrar em união com a Luana Senhor, para converte orar. meus coléricos. Esse podcast vai chegar no máximo de coléricos possível. Ai, até parece que só a gente que tem defeito, né, Claro sanguíneos? que não. Ou Só ló. que o coração é de gelo. Não, brincadeira. Ai, Jesus. Gente, bate-papo, delícia, né? É Eu maravilhoso. passaria horas e horas conversando com Mas, você, assim, Dri. é verdade. Ai, você é uma ótima Gente. psicóloga, Dri. Sério. Além de mulher cristã, você é uma ótima psicóloga. Ai, meu Deus. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Você vai ajudar muita gente ainda, Dri. É Que verdade. maravilha. Glória É a Deus, verdade. tá? Gente, assim, eu tô encantada. Eu também tô Porque plena. Atingi satisfação aqui hoje. atingiu meu ego, minhas feridas, entendeu? Mexeu com as minhas emoções, tocou no meu passado. Mas Muito graças bom. a Deus, chegamos ao ponto, ao objetivo que nós queríamos, né? Que era tratar dos temperamentos e a aplicabilidade do Espírito Santo, da graça de Deus nas nossas vidas. Até porque, como nós falamos no início, o único ser que não pode ser mudado é Deus, a palavra. Mas nós somos criatura.
Nós precisamos a cada dia permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que possamos ser servos melhores, possamos dar frutos maiores, né? A vida da gente, ela muitas vezes parece que é uma gangorra, mas o Espírito Santo tá aí com a graça para nos ajudar. E eu tô muito feliz, cara. Tô muito, também. muito, Ai, meu muito, Deus, eu muito amei. feliz. Ai, sim, eu Gente. Não vejo a hora de... Meu Ai, Deus. gente, não vejo a hora de postar logo. É só pra te avisar, queridos, que teremos mais episódios, ok? Sim. Hoje é o Então. primeiro episódio. Nós estamos, assim, organizando melhor essa questão do podcast e tudo mais, mas precisamos também do seu apoio. Não se esqueça, se você assistiu até agora, comente, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que precisa de uma ajuda, assim, sabe, para se entender melhor. Nós estamos falando aqui de pessoas, de sentimentos, então compartilhe com seus amigos, com o seu cônjuge, e aí bora crescer junto na graça, porque aqui nós falamos de Kai e Sara. Porque Eita se você glória. cair... Eu errei. Deus te sara, entendeu? Deus vai te sarar. Se É. aqui ainda foi raso pra você, se você não conseguiu esclarecer todas as suas dúvidas espiritualmente e de personalidade, a Adri tá aqui, ó, uma ótima psicóloga. Dá suas considerações finais pra gente poder finalizar em relação talvez ao temperamento, né? Ou a cada um em específico. O que você quiser aí, joga pro pessoal. Gente, quero convidar vocês para me seguir no Instagram. Tá? Eu tenho 2 contas, mas eu só tô conseguindo conciliar uma porque a maternidade... Conciliar maternidade e profissional tá um caos. Então é Adri_Romão. Tem conteúdo de temperamentos lá nos destaques. Inclusive tem bastante conteúdos também de psicologia. Eu tenho trabalhado e estudado muito mais para contribuir, de certa forma, para aqueles que não conseguem hoje pagar uma terapia, mas de ter uma consciência melhor das suas emoções e, de certa forma, tá treinando as pessoas a inteligência emocional pela via do Instagram, dentro do que eu posso. Trabalho com a clínica, se alguém tiver desejo de estar mais perto, atendo pela via da TCC, que é a Teoria Cognitivo Comportamental. Já tem aí alguns anos após a pandemia e vai ser um prazer, se você desejar, um atendimento. Super recomendo, viu, gente? E agora- Já fui, já testei, maravilhoso, saí bem. Olha, eu como colérica, eu não fui porque eu não gosto de chorar, entendeu? Eu não tô preparada pra isso, entendeu? Chorei horrores. Abri meu coração, rasguei. Ai, meu Deus, colérica. Muito bom, gente. Mas, Dri, agora, dá um conselho pro pessoal. Você já vendeu peixe, agora dá um conselho aí pro pessoal em relação a os temperamentos, de modo geral, e a ação do Espírito Santo. Porque todo mundo precisa do Espírito Santo, independente do temperamento. Acho que o conselho principal é reconhecer a fraqueza de vocês em oração. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas como pecado, facilmente isso vai ser alterado e mudado, porque ninguém quer permanecer em pecado, principalmente nós que trilhamos e almejamos o céu. Nós estamos nessa jornada caminhando para o céu, então nós não queremos continuar andando por esse caminho de pecaminosidade. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas como pecados, nós com certeza vamos alterar as nossas fraquezas e nós vamos ser muito mais usados e ousados ali para alcançarmos ali no Espírito aquilo que nós desejamos e também vamos estarmos posicionados no lugar que Deus nos chamou para ser. Glória a Deus. Amém. Nossa, essa daí eu vou perfeito. repostar no TikTok. Nossa, realmente considerar nossas fraquezas como pecado. Essa Sim. foi. Realmente, ninguém quer, cristão Não. nenhum, né? Quer permanecer no pecado porque sabe que o pecado te leva à vida eterna Sim. na Isso. tristeza. Lu, você tem algo a acrescentar? Não só agradecer, Adri, por você ter vindo, ter participado com a gente, por ter aceitado o convite. Estamos muito felizes que você inaugurou o nosso podcast. É verdade. Deixa o seu @, Lu. Meu Pessoal te arroba, seguir. Neves Luana, gente, me segue lá. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem coisa de igreja, tem vida, rotina, trabalho, lamentações. E o Que eu meu. puder contribuir, né? O meu, vocês sabem, é uma colérica aleatória, entendeu? Então eu tenho o meu, Noemi Castro, com 2 Os, onde eu falo, não sei o que eu falo lá. Rotina, É uma rotina da minha vida de advogada. Aí eu tenho outro também, porque eu, como colérica, tenho outra profissão, Noemi Fotografias, tá? E tenho meu canal no YouTube.
Me siga lá também, tá? TikTok? Eu tenho TikTok, mas também não tá Eu tô em fluindo todas muito. as redes sociais. É, Diz gente. aí, entendeu? Siga nós Somente também. No Twitter, não. Porque nós somos divertidas não apenas no podcast, na vida real também. Vamos ser amigas. Então é isso, pessoal. Um beijo, tá? Até a próxima. próxima. Aguardamos vocês também se seguirem o Instagram da nossa igreja, Caicara, ok? E é isso. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Até a próxima. E até mais. Valeu.